na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e CRB. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4 horas e 35 minutinhos. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva aqui no futebol da CBN Campinas. Sempre levando a emoção para você em 99,1 FM, também pelo YouTube, pelas plataformas digitais da CBN Campinas. Aliás, a sua participação também é importante para nós através do 991869070, o DDD 19. Você pode participar mandando no WhatsApp o seu texto ou então o seu áudio. Se for texto, nós vamos ler o seu texto. Se for áudio, a sua voz vai pro somzão da CBN Campinas. Aliás, no YouTube também, daqui a pouquinho pelo YouTube, você já pode mandar o seu recado pelo chat do YouTube. Vai mandando a sua mensagem, vamos interagir, porque hoje tem Guarani, CRB e Guarani. Logo mais 5 da tarde, daqui a pouquinho, portanto, em 24 minutos, a bola vai rolar do Rei Pelé e você vai acompanhar tudo isso aqui pelo futebol da CBN Campinas. Aliás, Bugrão bem na tabela, vice-líder da competição. O Bugrão vai em busca de mais 3 pontos lá nas Alagoas. E se conseguir esses 3 pontos, vai dar um salto, não é um passo, é um salto gigantesco em busca do acesso à elite do futebol brasileiro, a Série A de 2024. Por falar em Bugrão, vamos trazer o destaque do Bugrão, que viajou para as Alagoas em busca desses 3 pontos. Meu caro Antônio Lupe, boa tarde para você. Tudo bem, Cabela? Boa tarde a você e a todos que acompanham mais uma transmissão esportiva do Futebol Grupo CBN. O Guarani, que está brigando pelo acesso, não consegue chegar na liderança por conta da vitória do Vitória ontem em cima do Ituano na cidade de Itu. Mesmo assim, o resultado de vitória é importante para o Bugre, que vai continuar aí na vice-liderança e também dentro do G4. O técnico Humberto Louser não tem à disposição o volante, o Lucas Araújo. Só que por outro lado, ele tem a volta do Matheus Barbosa e também a volta do Pegorari, 2 jogadores que ficaram fora da partida contra a equipe do Tombense na última rodada, em que o Bugre venceu por 3-0. O Guarani quer os 3 pontos, precisa dos 3 pontos para continuar sonhando e lutando por uma vaga na Série A do ano que vem. Pois é, se do lado do Guarani ele precisa dos 3 pontos para continuar com esse sonho de acesso à elite do futebol brasileiro, do outro lado o CRB também quer esses 3 pontos hoje, que chegaria àqueles mágicos 45 pontos na classificação e ficaria tranquilo e podendo pensar um pouquinho mais alto, buscando o acesso à elite. Difícil, mas por que não sonhar, meu caro Antônio Lupe? A tabela permite isso, né, Cabela? A equipe do CRB sonha, tá difícil, tudo por conta de um começo ruim que a equipe teve com Humberto Louser no comando técnico lá atrás, no início da Série B. Louser foi demitido, veio pro Guarani, colocou o Bugre no G4 e do outro lado o Daniel Paulista, que conhece bem o CRB e que já trabalhou no Guarani, voltou à equipe das Alagoas para tentar esse acesso que é muito difícil. E o CRB tem uma equipe experiente, Léo Pereira, ex-Atlético Goianiense, Renato, que já passou pelo Avaí, e Anselmo Ramon, que um dia já vestiu a camisa do Bugre. Aliás, Anselmo Ramon é um dos principais artilheiros da equipe do CRB, com 15 gols marcados na temporada. Renato é o artilheiro com 18 gols. Um detalhe interessante, a equipe do CRB está invicta, jogando em casa há 10 jogos. A última derrota aconteceu, sabe quando, Cabela? Quando? No mês de maio, lá atrás, no início da Série B. Pois é, tá aí um tabu a ser quebrado então pelo Bugrão. Afinal de contas, o CRB também não é esse bicho papão todo, não é? Pode estar invicto bastante tempo no Rei Pelé e coisa. Aliás, uma semana festiva lá também, pelos lados do CRB. Meu caro Gabi Castro, que vai comentar e analisar. Podemos esperar um grande jogo essa tarde. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Carlos Cabela, Antônio Lupe. Boa tarde pra você. Boa tarde para você, Carlos Cabela, Antônio Lupe, ao nosso
sou Nilson Belisário, comandando o Sonzão da CBN Campinas, a quem está nos acompanhando pelos 99,1 FM, também pelos nossos canais, pelo YouTube, aplicativo. O CRB completou 111 anos durante esta semana, teve uma festa lá na quarta-feira e claro que a palavra acesso foi falada pela festa, pelo presidente do clube, presença de atletas como o João Paulo, meio-campista. Então, de fato, há essa empolgação do CRB. Para o Guarani, eu acho que a tarefa e a palavra para hoje chama-se continuidade. Acho que o Guarani ele precisa se solidificar na vice-liderança, continuar essa caça ao líder Vitória. O Guarani continuar sendo a melhor equipe do segundo turno, que eu acho que isso é muito importante. Hoje o Guarani é líder do retorno. Continuar sendo um visitante indigesto. Se vencer, pode ficar com a segunda melhor campanha fora de casa. Continuar com um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro da Série B, que hoje tem 36, o Guarani tem o quarto melhor ataque. Só que diante de um CRB que está empolgado, então completou aniversário no meio da semana, 111 anos, vem empolgado na Série B, tudo bem que vem de uma derrota diante do Juventude por 3-1, mas a última vez que jogou sob seus domínios foi aquela vitória diante de 6-0 contra o líder da competição. Atípico, não vai mais acontecer, não importa, o CRB conseguiu esse placar, fez 6 para cima do Vitória e vem empolgado. Outro atrativo que o Antônio Luco trouxe pra gente, este duelo do banco de reservas, né? Humberto Louser foi campeão alagoano como CRB, iniciou o ano de 2023 no comando do CRB, iniciou a competição muito ruim, com 5 pontos e 8 rodadas, foi demitido, veio o Daniel Paulista, que conseguiu fazer uma grande competição. Humberto Louser veio para o Guarani, conseguiu recuperar a equipe e hoje é o segundo colocado. Então é um duelo muito interessante, os dois treinadores conhecem muito as duas equipes. A gente sabe que nesse mundo globalizado fica até fácil falar sobre isso, né, que o treinador conhece, mas especificamente hoje o Daniel Paulista estava recentemente, trabalhou com muitos jogadores no Guarani, Humberto Louser estava recentemente no CRB e trabalhou com muitos jogadores. Até por isso o Daniel Paulista fechou o treinamento durante esta semana, até para não poder dar arma a Humberto Louser e a equipe do Guarani. Tinha expectativa se o Anselmo Ramon seria o titular ou não. Então eu estou muito curioso para saber como essas duas equipes vão entrar em campo. Este CRB que fez 6 para cima do Vitória, este Guarani que é vice-líder e joga com uma responsabilidade muito grande de se fixar cada vez mais no G4 neste duelo fora de casa. Estou esperando um grande jogo sim, viu, Cabela? Pois é, também espero-se um grande jogo daqui a pouquinho, quando a bola rolar do bonito Rei Pelé, aconchegante, charmoso e muito gostoso assistir o jogo no Rei Pelé, bom demais, gente. 29ª rodada começou na terça-feira com o Sampaio Correia batendo Vila Nova por 2-1, esse Vila Nova também, hein, quando parece que vai, desaba. Ontem a Ponte apanhou do Mirassol 3-0 jogando o Moisés Lucarelli, o Atlético, vamos ouvir o Daniel Paulista, dá tempo da gente ouvir, vamos ouvir o técnico do CRB. Daqui a pouquinho, agora sim. De casa, a equipe tem se apresentado bem, com confiança, sendo uma equipe muito ofensiva, e é o que a gente espera hoje para tentar buscar mais um resultado positivo. Hoje, com o Guilherme Romão à disposição, o que é que a equipe ganha para essa partida, justamente tendo essa opção ali na lateral esquerda? Não, ganha mais ofensividade, né? O Romão é um lateral que vive um bom momento dentro do clube, né? Uma trajetória assim importante, um retorno importante que a equipe ganha, principalmente no aspecto ofensivo, que é um atleta que contribui muito com essa fase do jogo, e a expectativa é que ele possa fazer um bom jogo. Tá aí, portanto, Daniel Paulista, o técnico do CRB, falando ao Premier, nós reproduzimos aqui no futebol da CBN Campinas. Como dizia, a Ponte apanhou ontem 3-0 para o Mirassol jogando Moisés Lucarelli, o Atlético Goianiense fez 3-1 no Criciúma. Ontem à noite lá no Antônio Ascioli, no Novelli Júnior, o Ituano também despencou, hein? 2-0 pro Vitória ontem à noite no Novelli Júnior. Completando a 29ª rodada, tem Chapecoense e Ceará daqui a pouquinho também
também às 5 da tarde na Arena Condá. Tem no Soares de Azevedo, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto. O Sport enfrenta o Londrina às 20 horas e 45 minutos na Ilha do Retiro. Lá na Ressacada, o Avaí vai receber o Juventude às 18h30 de segunda-feira. E no Jorge Ismael de Bias, também na segunda-feira, 9 da noite, o Novo Horizontino recebe o ABC, que é o lanternaço dessa Série B, que por enquanto tem como líder o Vitória com 55 pontos. E o Mugrão é o vice-líder com 50 pontos. 16 horas mais 44 minutos. Vamos pro intervalinho e a gente volta já já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. São 4 horas e 45 minutos. O Bugrão que já está no CRB daqui a pouquinho. Já vem para o campo, já fez o trabalho de aquecimento e daqui a pouquinho vem para o gramado do Rei Pelé. O Bugrão que vai tentar esses 3 pontos importantíssimos. O Gabi, o torcedor do Guarani deve estar eufórico nesse momento da competição, não é? Sem dúvida, agora é o momento, agora é a reta final. Agora é o momento da reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani entrou no G4, a rodadas passadas a gente sempre falava, né? Quando o Guarani tinha essa oportunidade, ele não conseguia concluir, não conseguia chegar no G4 da competição e agora não. Vem de 5 jogos importantes com 4 vitórias, 1 empates, jogando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro da Série B, vem de uma vitória importantíssima, conseguiu se impor diante do Tombense com boa presença do público. Então tudo isso começa a contribuir o lado de fora de campo com o lado de dentro. Então eu acho que sem dúvida o torcedor tem que estar empolgado sim. Hoje é uma partida importante, é um adversário que pode chegar nessa luta pelo G4. Então quanto menos equipes estiverem nessa briga, para o Guarani é melhor. Se conseguir a vitória hoje, você já distancia o CRB dessa briga e você diminui. Então você tem 4 vagas e hoje a gente fala de 8, 9, o CRB na 10ª colocação, a gente está colocando ele na briga. Então, conforme vai passando as rodadas, a gente vai deixando esses times da 9ª, 10ª colocação para trás. Humberto Loser está falando, a gente reproduz. Mas o mais importante é aquilo que a gente vai levar para campo, né? Trabalhamos bem a semana, conseguimos recuperar alguns atletas, colocamos uma sessão ou outra, conseguimos ter aquisições naquilo que a gente entendia que era preciso melhorar, evoluir. A expectativa é que a gente possa ir a campo hoje, cumprir com o nosso plano estratégico, saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário, um adversário muito perigoso dentro dos seus domínios. Eu já vi a invencibilidade que eles trazem, né, para essa partida jogando nos seus domínios. Jogadores experientes, jogadores de qualidade, jogadores que têm uma capacidade de decisão muito grande, vai exigir da gente na hora que a gente estiver sem a bola. Então tem que estar sempre bem organizado, neutralizar esses pontos fortes do adversário, mas quando tivermos a bola não perder nossa identidade, nosso ímpeto ofensivo, criar as nossas mecânicas também de movimentações ofensivas, que é isso que vai fazer com que eles tenham dificuldades de encaixar no nosso sistema, na nossa ideia. Então a expectativa é que a gente consiga, tanto na fase ofensiva e defensiva, colocar em prática aquilo que a gente trabalhou e criou como estratégia, que é isso que vai nos aproximar do nosso objetivo, que é vencer. E portanto Humberto Loser, né, falando também ao Premier, nós reproduzimos aqui no futebol da Globo CBN. Aliás, Humberto Loser, estrategista pra caramba, né? Sim, e é importantíssimo a gente ter escutado os 2 treinadores, porque na sua resposta o Daniel Paulista falou sobre o Guilherme Romão e ele citou a questão de ofensividade do lateral direito. E o Humberto Loser agora, ele acabou de falar, neutralizar a ofensividade da equipe do CRB. Então acho que nos primeiros minutos já pode ser isso uma estratégia que os 2 treinadores, o CRB nessa ofensividade, porque joga em casa, vai com o apoio do seu torcedor, então a gente deve enxergar um CRB tentando já marcar logo cedo, e o Guarani, como disse Humberto Loser, tentar neutralizar. E aí sim, depois daqueles 10, 15 minutos, a identidade do Guarani. Qual que é a identidade do Guarani? É conseguir se impor, é ter a posse de bola e conseguir agredir o seu adversário. Eu lembro que quando o Guarani foi jogar contra o Criciúma estava perto do G4 e o Guarani conseguiu se impor lá no Heriberto Rios, se saiu à frente do marcador, depois no segundo tempo
tomou o gol de empate. Mas eu acho que o Guarani fora de casa precisa manter essa identidade. Se conseguir, através do Bruninho, do Bruno José, do Matheus Bueno, que é importantíssimo, conseguir essa ofensividade, já é meio caminho andado para conseguir pontuar lá em Maceió. 4 horas e 49 minutinhos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Transparência e prestação de contas na palma da mão. Mapa Digital Obras e Paz permite que a população acompanhe o andamento das 159 obras do programa até o momento. Basta acessar obras.campinas.sp.gov.br para conferir informações sobre as 56 obras já concluídas e as 113 em execução. O PAIS, Programa de Ativação Econômica e Social, está transformando Campinas com 15 mil empregos diretos e indiretos e um investimento de R$1 bilhão. Dentro desse pacote estão as 16 novas creches que vão gerar 5 mil vagas, a construção do Hospital Pediátrico Mário Gatim e a ampliação do ponto-socorro do Mário Gatti, além de novas pontes e ciclovias. Também fazem parte do PAIS o recap em 14 bairros, melhorias no saneamento e abastecimento, a reforma do Mercadão e de postos de saúde. Prefeitura de Campinas. Apresentação: Carlos Cabela. Legal, de volta aqui no Futebol da CBN Campinas, faltando 8 minutinhos para 5 horas da tarde. A bola rola daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, 5 da tarde, a bola rola no Rei Pelé, para você acompanhar CRB Guarani, Bugrão contra o CRB em campo. Aliás, estão entrando em campo nesse momento no Rei Pelé. Já que estão entrando em campo os atores desse grande espetáculo, vamos escalar as equipes, escalando o Guarani, escalando o CRB. Meu caro Antônio Lupi. Pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser, o Bugre entra em campo para enfrentar o CRB com Pegorari, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 12, Alan Santos e 3, Lucão. Na esquerda com a meia dúzia, Mike. No meio campo do Bugre tem 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno e 27, Bruninho. No ataque com a 17, Bruno José. Com a 11, o artilheiro Derek. E com a 19, João Victor. Repetindo a escalação do Bugre: Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, Derek e João Victor. No banco, à disposição do técnico Humberto Louser: 31, Douglas Borges. 7, Pablo Tomás. 9, Bruno Mendes. 14, Van Alvarinho. 20, Lucas Silva. 23, Wenderson. 28, Bernardo. 29, Isaac. 34, Valber. 36, Kaique. 37, Thiago Teles. E com a 78, Regis. Pronto e
escalado pelo técnico Daniel Paulista, o CRB enfrenta o Guarani com camisa de número 12. No gol, Diogo Silva. Na lateral direita com a 32, Hereda. Na zaga com a 4, Fábio Alemão. E com a 23, Simon. Na lateral esquerda, voltando ao time titular com a meia dúzia, Guilherme Romão. Meio campo tem 98, Falcão. 33, Lucas Lima. E com a 18, João Paulo. No ataque, 38, Léo Pereira. 11, Renato. E 9, o artilheiro do CRB na Série B, Anselmo Ramon. Repetindo a escalação do Galo da Praia. 12, Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Simon, Guilherme Romão, Falcão, Lucas Lima, João Paulo, Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon. No banco, à disposição do técnico Daniel Paulista, o Vitor Caetano, 2, Matheus Ribeiro, 3, Gum, 5, Auremir, 7, Mike, 8, Juninho, 10, Rafael Longini, 14, Anderson Conceição, 16, Copete, 19, Yuri, 22, Anderson Leite e com a 77, Rômulo. A arbitragem do jogo. Não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar o nome inteiro do árbitro da partida, André Luiz Schettino Policarpo Bento. Dá para repetir. André Luiz Schettino Policarpo Bento, do estado de Minas Gerais, será o responsável pelo apito. O assistente 1 é o Marciano da Silva Vicente. O 2, Augusto Magno de Ramos. Ambos de Minas. No VAR, o árbitro de vídeo será a responsabilidade de Elmo Alves Rezende Cunha, do estado de Goiás. O comentário do jogo. Pois é, meu caro Gabi Castro, e a gente acompanha pelas imagens aqui a entrada dos times em campo, você vê muita confraternização entre técnicos, jogadores, tanto de um lado como do outro, porque o Daniel Paulista conhece muito do Guarani, o Humberto Louser conhece muito do CRB, os jogadores se conhecem e tudo mais. E depois que o árbitro, como é que é o nome do árbitro mesmo, meu caro Antônio Lupe? Vamos ver se dá tempo. Vai dar tempo. Falta 4, vai. Dá tempo, vai. Nossa, apertado demais. André Luiz Schettino Policarpo Bento. A hora que ele apitar, vai dar um jogo legal? Aí muda bastante, né? Antes da partida começar, é festa, é confraternização. Você chamou a atenção muito bem, né? Do abraço do Regis com o Daniel Paulista. O Regis teve um ótimo momento sob o comando do Daniel Paulista. A gente viu um abraço muito bacana do Rafael Longini, hoje reserva na equipe do Guarani, com o Bruno Mendes, hoje reserva na equipe do Bugre, em que jogaram juntos em 2018 com a camisa do Guarani. Rafael Longini teve um bom momento com a 10 do Bugre, mas enfim, sobre aqueles atletas hoje que são titulares, né? Acho que o Guarani precisa manter esse lado direito, que é sempre muito forte, com o Diogo Matheus, lembrando que ele vai ter uma responsabilidade muito grande com o lado esquerdo, porque o Guilherme Romão, lateral esquerdo, ataca bastante. Então aquele Diogo Matheus que a gente está acostumado a ver ele do meio campo para frente, hoje vai ter que ter uma atenção especial, porque a gente deve ter um CRB vindo para cima do Guarani, vai ter que ter uma atenção ao sistema defensivo do Bugre. Matheus Bueno é um meio campista moderno, a gente pode dizer que é o segundo homem de meio campo, colocando o Matheus Barbosa como aquele primeiro volante. Ele joga ao lado do Matheus Barbosa, mas ele tem uma característica de conseguir chegar ao ataque, tanto é que marcou o gol contra um Tombense, um belo gol, mas essa saída de bola com o Matheus Bueno vem com uma qualificação melhor, então é importante quando o Guarani for sair jogando com o Pegorari, o Matheus Bueno conseguir sair dessa marcação e articular e conseguir fazer com que essa bola chegue com qualidade ao Bruninho, que é o meia do Guarani. Foi um belo achado do Humberto Louser, centralizar o Bruninho para 6,5, porque o Regis não estava dando certo, o Isaac não estava dando certo e o Bruninho encaixou como uma luva nessa equipe do Guarani. Bruno José, a velocidade dele, além da marcação que é muito importante, mas ele é atacante, ele não pode perder isso. Essa identidade que o Humberto Louser fala é de um Guarani ofensivo. O Guarani tem esse DNA dentro desta Série B de uma equipe que faz muitos gols, por isso que é o quarto melhor ataque da competição, e tem o Derek como seu centroavante, como seu homem-gol, que tem uma bola aérea muito importante. Diante de um CRB, como o Lupe disse na sua abertura, que é muito experiente, tem o João Paulo, 33 anos, que já passou aqui pela Ponte Preta, pelo Avaí, tem o Anselmo Ramon, velho conhecido da torcida bugrina, tem o Renato, que também é atacante, que já passou também pelo Avaí. Então é uma equipe experiente
e que se conseguir a vitória diante do Guarani, fica apenas 5 pontos do Bugre. Então, olha a importância que tem essa partida. A gente está falando de um confronto. O Guarani na segunda colocação, que pode se aproximar do líder Vitória, mas se o 10º colocado conseguir essa vitória, fica apenas 5 pontos. Quer dizer que não é só sonho, então, o olhar... Não é só sonho, não. A gente está falando de permanência do CRB, isso aí já foi. Já foi. O CRB continua no Campeonato Brasileiro da Série B e sonha sim com o acesso. Uma vitória hoje deixa o CRB a 5 pontos do segundo colocado, que é o Guarani. Na semana que completou 111 anos, é um estádio que está cheio, o Rei Pelé, que vem de uma vitória por 6 jogando em casa contra o Vitória, então vem empolgado sim. O Guarani tem que ficar muito atento, não pode descartar um empate, lógico que dependendo das circunstâncias da partida, mas o importante, precisa pontuar para deixar o CRB afastado na tabela de classificação, para o Guarani continuar com essa invencibilidade, o que iria para 6 jogos, que é muito importante, porque isso aumenta a confiança e a moral do grupo dos comandados do Humberto Louser para essa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Estou muito curioso para saber se vai ser ataque do CRB contra a defesa do Guarani, se o Guarani vai conseguir contra-atacar com a velocidade do João Vitor, com a velocidade do Bruno José, se o Bugre vai querer ficar com essa posse de bola e interromper essa boa série do CRB jogando em casa. Acho que é um tabuleiro de xadrez que a gente vai identificando ao longo da partida, como que os dois treinadores armaram as suas equipes e também para conseguir desarmar aquilo que o adversário previu para a partida de logo mais, Cabela. Muito bem, as duas equipes já vão se posicionando ali no gramado, o Guarani com a camisa verde e o CRB com a camisa branca, uniformes tradicionais tanto do Guarani também como a equipe do CRB. O estádio Rei Pelé, que foi totalmente reformado, né, no período de Copa do Mundo, lá em 2014, ficou aconchegante, bonito e muito gostoso de se assistir futebol lá. No YouTube a galera tá ligada, que aliás você que está pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo YouTube, mande seu recado no chat do YouTube. O Douglas Gabriel aqui, o São Paulino, já tá mandando boa tarde e tá mandando o que amanhã tem coraçõezinhos assim à frente, quer dizer que ele tá dizendo que São Paulo amanhã vai papar o Mengão na Copa do Brasil. E no WhatsApp você pode mandar o seu recado também através do nosso WhatsApp, o 991869070, não é, meu caro Antônio Lupe? É isso mesmo, Cabelo. Já tem a rapaziada participando aqui da nossa jornada. Um abraço pro Alan Lopes, fã da CBN, sintonizado aqui na rádio. Quem mandou mensagem também, sempre ele, o nosso grande amigo Cristiano Salvione. E o William Cabelo, integrante do Arena, também está sintonizado lá em Dayatuba para acompanhar todas as emoções de CRB e Guarani. Cabela, tudo pronto, bola no centro do gramado. O árbitro sinaliza um minuto de silêncio ali em respeito a Valiosca de Oliveira, que faleceu ontem aos 43 anos. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa do meio esportivo, né? Que susto para todo mundo, porque muito jovem ainda, com uma carreira gigante na parte empresarial e também de coach, de palestrante e tudo mais pela frente, nos deixou infelizmente, né, Gabi? E por isso que o assunto saúde mental precisa ser tratado a todo momento. Isso que Estamos num mês, inclusive, de conscientização da saúde mental. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani! Sai jogando, a equipe do CRB vem pro contra-ataque, o lançamento foi feito lá no comando de ataque, quem chega recebe lá na frente era o Léo Pereira. Ele faz de domínio, mas dominou mal a bola, escapuliu um bocadinho, sobra de bola com o Matheus Barbosa, recebe falta já pro Guarani, comecinho de jogo, o Guarani recupera a bola, já sai jogando ali no sistema defensivo com o Pelorari, toca na bola lá pelo lado direito com o Alan Santos, ele faz de domínio, levanta a cabeça, busca o espaço lá pelo lateral direito com o Diogo Matheus, fez o break, fez a finta, Alan Santos, cuidado aí, Alan Santos, você não é muito íntimo desse jeito não, você já apontou algumas ali, tem um assusto o torcedor com 30 segundos, né, Gabi? Exatamente, tinha que dar essa bola com mais rapidez pro Diogo Matheus ou quebrar pra frente, até porque o CRB já fez essa marcação-pressão pra cima do zagueiro Bugre. Sai jogando mais uma vez o CRB lá pelo lado esquerdo, rola a bola ali pela intermediária, trabalha com o Lucas Lima, devolve pelo ciclo central do gramado com o João Paulo, já domina na parte direita, ele passa pro campo de ataque pela direita, domina no peito, o Hereda chegou por ali, dominou na perna canhota, recua pra começar de novo no sistema defensivo com o Simon.
Simon. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando entre CRB e Guarani, Guarani e CRB pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, assim, rolou tudo ali pelo meio, tal do Falcão, hein? Que de Falcão é só o nome, né? Os outros que eu conheço não teria acontecido isso. Falcão no meio campo assusta, né? Mas esse... nem tanto. Exato. Trabalha a saída com o Simon. Pelo lado direito, o CRB toca a bola, vem ali pela intermediária. Vai trabalhando a saída de bola a equipe do CRB com o alemão, o Fábio Alemão, lá pelo lado direito. Devolve ali pela meia. Vai trabalhando, tocando a bola. O Guarani todo fechadinho pelo meio campo, só de olho no toque de bola do CRB. Vem pela direita com o Simon, carregando para o campo de ataque. Já faz o domínio, não dá para dar bola lá na frente. Lá pelo lado esquerdo, quem tentava fazer o domínio chegava lá na frente. Era o Anselmo Ramon. A zaga do Bugre faz o quarto para começar tudo de novo no sistema defensivo. Alan Santos, lá na direita, Diogo Matheus, ele recebe, domina, levanta a cabeça. Agora ele vai tocando a bola, vai ficando bem fechadinho ali, como disse o Gabi Castro no comentário do jogo antes da bola rolar. Agora ele vai se preparar ali defensivamente para depois ter um pouquinho mais de sossego para ir pro ataque. Tô errado? É isso mesmo, Gabi? É isso mesmo, exatamente. Já deu para perceber que o Guarani não fez marcação-pressão não. Quando o CRB estava com a bola, os 10 jogadores de linha atrás do meio campo. Só esperando a equipe do CRB. Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. O árbitro André Luiz Bento, já deu uma abreviada aqui, viu, Lupe? Já deu uma abreviada aqui, André Luiz Bento, fica mais fácil, né? Você acaba o jogo. Até porque nós temos apenas 90 minutos de jogo, né? Exatamente. Toca a bola Guarani ali pela intermediária. Apenas. Sobe de cabeça no bate-rebate ali pela meia, vai sobrando lá pelo lado esquerdo. Lá do outro lado, quem trabalha a saída de bola da equipe do CRB é o Lucas Lima. Chegou por ali, tocou na bola, vai pra finta, vem pelo meio, brigando por ela. Quem chega Alan Santos para fazer o quarto mais uma vez. Briga o CRB pela bola no toque ali pela intermediária. Bota na frente pro Derek, correu, mas chega a zaga. O Simon chega para fazer o quarto, não tapa na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual, que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo do sistema defensivo da equipe do Guarani. Passamos em 3 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Bola recuada, começa com o Lucão. Toca da bola pro Mike, devolve no Lucão. O Lucão faz o domínio, Anselmo Ramon encosta na cobertura. O Lucão protege, tenta o toque, briga pela bola. Último toque do jogador do Guarani, o arremesso é manual que favorece a equipe do CRB ali pela direita. O Herê tá na bola, já faz a cobrança, recebe de volta, faz o domínio, evita sair de bola. Quem chega para fazer a cobertura, João Vitor, chegou lá na lateral esquerda para fazer o corte e joga a bola para fora. Pois não, Lupe? Teve ali um primeiro desentendimento dos jogadores do Guarani. O Pegorari deu uma bronca no Lucão por conta daquele lateral de graça que o jogador do Guarani ofereceu ao CRB, que segue no campo de ataque. Ou seja, todo mundo tem que estar ligadaço nesse jogo. Sobra de bola com o Mike, enfia o pé na bola, frente, teve desvio, foi para fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani no campo defensivo. E aquilo que nós falávamos, o Alan Santos lá pela direita, o Lucão pela esquerda tentando aquele toque de bola. Eu não gosto dessa saída de bola tocada ao redor da grande área, sinceramente não gosto, mas tem gente que adepta a isso e gosta. O Humberto Loser é um deles, né, o Gabi? Exatamente, mesmo com olha o Guarani. Olha o Guarani, lançamento feito, quem chega por baixo para fazer o quarto e sai jogando é a equipe do CRB com o Simon. Já bota lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado quem recebe, chegava na bola é o Romão. Guilherme Romão toca na bola, vem pela meia, o Falcão devolve com o Guilherme Romão mais uma vez na esquerda. Eu não gosto desse toque, viu, Gabi? Eu também não gosto, mas esse é um exemplo de que quase deu certo. O Guarani saiu jogando com muito perigo ali pelo lado esquerdo, mas fez essa bola chegar até o Derek no campo de ataque, que o zagueiro do CRB conseguiu antecipar. Então, a partir do momento que você tem essa posse de bola, você envolve o adversário. O CRB faz essa marcação-pressão. Se você consegue sair dessa marcação, você já deixou bastante gente no campo de defesa. É que é muito difícil, porque o Guarani tem problemas quando sai com seus zagueiros. Toque Sebelin está marcando 5 minutos de bola rolando no primeiro tempo, vem CRB, cruzamento na área, bola para fora. Não saiu não, na linha de fundo, ela fez uma curva, foi sair lá na lateral do campo, Bruno José tá por ali, mas foi uma curva esquisita, pegou mal na bola, cruzou, nem bateu pro gol nem nada, né, o Lupe? Melhor pro Guarani, né, Cabela, que tem a posse de bola, foi uma tentativa até boa, porque tinha muita gente do CRB na área, só que o cruzamento não saiu tão legal assim. Lateral pro Bugre, que vai empatando com o CRB lá no... conhecido também como Trapichão, porque o bairro chama Trapiche. Mas fica muito próximo da praia de Pajuçara, muito bonita aquela região ali, viu? Costa Verde, né? Costa Verde. Já tomou uma água de coco lá, Cabela? Já tomei água de coco. Coisa boa, hein? Bom demais, hein? Que delícia nesse calor, hein, cara? É, pois é. Em Guarani, se defendendo mais uma vez, Alan Santos de cabeça toca pelo meio, quem vem na bola para fazer o toque era o João Vitor, chega a zaga para fazer o quarto, a bola volta lá para o ataque da equipe do CRB, mas o Guarani vai se segurando ali pelo meio com o Matheus Bueno, ele tenta a finta, perde a bola, sobrou para Anselmo Ramon, foi para a finta, foi tocada, é falta! É
falta que favorece o CRB ali pela intermediária, falta que favorece a equipe do Galo ali, frontal à meta do Pegorari, meu caro Antônio Lupe. É uma dupla reclamação por parte de atletas do Guarani. O Matheus Bueno reclama que sofreu uma falta nessa jogada que o CRB acabou recuperando a bola. O Anselmo Ramon, ele ameaçou um chute e aí o Matheus Barbosa deu um carrinho atingindo as pernas do atacante. Porém, na visão do jogador do Bugre, ele pegou apenas a bola. A falta está marcada, é para o CRB. É de longe, mas está por ali o João Paulo, está também o camisa meia dúzia, o Guilherme Romão, e também está ali o Renato, camisa 11, são os candidatos para a cobrança. Eu já conheci um Renato que cobrava falta pra caramba, viu? Mas não é esse aí não, né, Gabi? Não é esse não. Esse acho que vai ficar ou pro João Paulo ou pro Guilherme Romão, que bate com a perna esquerda, é lance de perigo pro Bugre. Vai se ajeitando a equipe do CRB, a falta que favorece a equipe do CRB, o João Paulo toma distância de perna direita, o Romão tá de perna da canhota ali, o Renato tá pertinho ali também de perna direita, 3 jogadores ali para cobrança da falta, 7 minutos é o primeiro tempo, 4 homens da barragem humana da equipe do Bugre, tá preocupado o Pegorari, é falta pro CRB, autoriza o árbitro, João Paulo tá na bola de perna direita, ele quem vai para fazer a cobrança da falta, ameaçou João Paulo, parou, olhou o árbitro, chama a atenção dos jogadores da barreira, foi pra bola, Renato bateu longe do gol. O João Paulo ameaçou, o Renato chutou, mas a bola subiu demais, foi pra fora, só tira de meta, Lupe. Quase pegou o mascote do CRB, o Galo da Praia, que tá atrás do gol do Pegorari, pegou muito embaixo da bola. A bola passou pela barreira e passou pela meta do goleiro Bugrino. Tira de meta que Pegorari vai cobrar. 7 minutos e 50 de bola rolando no primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Você acompanha aqui no futebol da CBN Campinas. Pode mandar o seu recado através do YouTube para você que está nos acompanhando, então através do nosso WhatsApp 99186-9070. Você pode interagir com a gente. O Valdir Félix está no WhatsApp lá de Cosmópolis mandando opa, boa tarde. O Douglas Gabriel está dizendo que vai ser 2-1 pro Guarani, que vem para ataque lá pela direita, pintou cruzamento, vem pelo meio da área, chega a zaga para fazer o corte, a bola chega pela esquerda, mas está dando impedimento no ataque do Guarani, o auxiliar número 2 lá do outro lado do campo, o cara Antônio Lupe. E pelo protocolo, o impedimento foi do João Vitor, né, que recebeu o passe em profundidade, o camisa número 19, e estava um pouquinho à frente, só que aí o árbitro assistente, ele tem que esperar a conclusão da jogada. Quando o João Vitor fez o cruzamento, o assistente de número 2, conhecido como Augusto Magro de Ramos, acabou marcando o impedimento. 0-0, 8h40 deste primeiro tempo, sai trabalhando pela direita com o Simon, a equipe do CRB. Vai tocando a bola, vem buscando o campo de ataque, tem a marcação do Grina, que já está um pouquinho mais adiantado, já despacha a bola para o campo de ataque, busca lá pelo lado esquerdo, o Renato que chegava no lance, briga por ela, o Bruno José que veio buscar a bola ali pelo meio campo, ela sobra com o Matheus Bueno, então tapa na bola para o Diogo Matheus, vai muito forte, direto para fora, arremesso manual para o CRB que vai se mantendo no campo de ataque, hein? Vai se mantendo no campo de ataque com 9 minutos deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo, chega o Romão na cobrança com as mãos, ele joga lá atrás para começar de novo com o Fábio Alemão, que rola a bola pela intermediária com o Falcão, já domina a bola por ali o Falcão, ele vem carregando pelo círculo central do gramado, encontra o Simon aberto pela direita, o zagueirão, e já vem para o campo de ataque, vai tocando a bola, vai trabalhando, lançamento foi feito, que chega é Mike, faz o domínio, tenta sair jogando, o último toque do Hereda, a bola para fora, arremesso manual, e o Mike fica reclamando de uma falta, que inclusive eu achei que foi falta em cima do Mike, quando ele foi na dividida, viu, meu caro Lupe? E até o Humberto Louser, né, acaba reclamando dessa falta não marcada quem aparece é o Falcão, que estava na disputa de bola ali com o Mike. A falta não foi marcada e o CRB vem pro ataque, toca na bola, vem pela direita, chegava ali o lançamento feito, ali pela direita era pro João Paulo, ele não consegue chegar na bola, quem chega primeiro no campo, bota pra fora, o arremesso manual pro CRB, toque CBN marcando 10 minutos, este primeiro tempo, o tempo tá passando rápido, hein, já chegamos a 10 minutos, o CRB vem pro campo de ataque, tem um arremesso pela direita, o Herida tá por ali para fazer a cobrança com as mãos, ele joga no bico da grande área, se apresentou João Paulo, devolveu pela ponta direita, o Herida preparou o cruzamento, veio rasteirinho fechado por baixo, quem chega para fazer o corte é Matheus Bueno, volta a bola com o Mike, trabalha, saída por ali, com o Bruninho, tenta o domínio, foi puxado, pede falta, o árbitro que não foi, não, anotou a falta. E agora o Mike, me parece que o Mike caiu lá pertinho do escanteio, não é o Mike não. Tá ali perto, é o João Vitor, tá caído lá, meu caro Antônio Lupe. O João Vitor, atacante, camisa 19, estava ajudando o sistema defensivo. Quando o Guarani acabou recuperando a bola, ele acabou desabando ali bem perto do assistente de número 1. E a falta não foi nem nele, né? A falta foi no Bruninho. Reclama bastante o Pegorari com o assistente. João Vitor coloca a mão na parte de dentro aqui da coxa. O jogo tá parado, tudo igual o Rei Pelé. Vamos aproveitar e girar o tempo de jogo, placar aqui no futebol da CBN Campinas.
Já passamos de 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 11 passados, primeiro tempo de jogo. Rei Pelé, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. CRB 0. Guarani. Também 0, Lupe. Central da bola. Série C do Campeonato Brasileiro, 2 jogos. São José e São Bernardo, Duelo Santo. Eles empatam em 1-1. Quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo da Paraíba vai empatando com o Paysandu, 2-2. E pela Série B do Campeonato Brasileiro tem bola rolando para Chapecoense e Ceará, que também empatam 0-0. Futebol do CBN. 11 minutos e 50. Pintou cartãozinho amarelo ali. Acho que foi pro João Vitor, né? Foi pro João Vitor, que estava caído. A falta não foi em cima dele. Acredito que por reclamação, o João Vitor, 19, recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Comecinho de jogo ainda, 12 minutos. Aliás, 12 minutos, Gabi Castro, e o jogo? 12 minutos de um jogo truncado, apenas uma finalização até agora, que foi do Renato, atacante da equipe do CRB, através de uma falta que foi cobrada por cima. É um Guarani que joga com seus 10 jogadores de linha atrás do meio-campo, quando o CRB tem essa posse de bola. Até agora, 63% de posse de bola do CRB, apenas 37% para o Guarani. E aí eu diria que é um Guarani, por enquanto, acuado / estratégia. O CRB impõe essa estratégia de colocar o Guarani no seu campo de defesa, mas é uma estratégia também do Humberto Louser de segurar esses primeiros minutos e depois sim colocar a sua identidade, que é dar uma ofensividade para a equipe. Então daqui a um tempo eu espero sim um Guarani mais ofensivo na partida. Olha o Guarani da recuperação de bola, mas com falta do João Vitor. Cuidado, João Vitor acabou de tomar cartão amarelo, acho que não foi por reclamação, viu, Lupe? Eu acho que ele voltou sem ser autorizado, é isso? É isso, o João Vitor, ele tá muito bravo com a arbitragem, e o árbitro também já marcou o João Vitor. Ele voltou pro campo depois que ficou caído sem a autorização do árbitro, e por isso ele recebeu o cartão amarelo, por enquanto o único do jogo pro atacante do Guarani. Cartão bobo, né? Bobo. Precisa ter atenção numa partida importante como essa. Exatamente, aí já deu uma falta na sequência ali, se pega um árbitro meio no avesso, já dá outro cartão nele ali, e uma falta que poderia até ter dado o cartão que matou a saída de bola do adversário. E a gente sabe que atacante de beirada ajuda bastante para marcar, não é o forte dele, se precisar fazer uma falta, fica com perigo. Olha, o Bugurão veio para o campo de ataque, lançamento feito ali pelo intermediário, sobe de cabeça o Fábio Alemão para fazer o quarto, sai jogando o CRB, vem pela direita com a Herida, já domina a bola na perna direita, rentinha, lateral do campo, ele bota na frente, o lançamento foi feito ali pela direita, era para o João Paulo, chega a marcação do João Vitor, faz o domínio, sai jogando, trabalha pela intermediária com o Bueno, o Matheus Bueno despeça para o campo de ataque, outra ligação direta lá no campo de ataque, buscava o Bruno José, quem chega o Guilherme Romão para fazer o toque, o árbitro para, pega uma falta, falta que favorece a equipe do CRB, lá pela esquerda, em cima do Guilherme Romão. Não achei que foi falta não, viu, Lupe? Quem marcou a falta foi o assistente, né? O Bruno José tenta acertar a bola, ele não acerta a bola, mas também não acerta o Romão. Porém, na visão do assistente, houve a falta do atacante Bruno José para cima do lateral esquerdo do CRB. Sai jogando o CRB ali pela intermediária com o Falcão, toca na bola pela direita com o Simon já faz o domínio, vem carregando a equipe do CRB por contra-ataque, fez o passe errado, o Matheus Bueno fica com ela, escapa bem da marcação do Simon, tá aberta a marcação do CRB, vem Guarani, são 4 contra 4, encarou a marcação, botou ali pela meia, o passe é feito na esquerda, Derek recebeu, dominou, falta nele! O Fábio Alemão foi na captura, na caça, abriu uma caixa de ferramenta pra cima do Derek, a 2 passos da linha lateral da grande área, Lupe! Chama a atenção de que forma o Matheus Bueno conseguiu qualidade para sair jogando. Ele achou o Bruninho, que depois já tocou pro Derek na ponta esquerda. E aí só na falta do Fábio Alemão, camisa número 4, zagueiro do CRB, para cima do Derek. E pintou cartão amarelo. Primeiro do jogo pro CRB, pro Fábio Alemão para falta, feita em cima do atacante do Bugre. Vai pintar cruzamento, mas daí o Diogo Matheus pega muito bem na bola, quem sabe ele não surpreende o goleiro Diogo Silva. Fala, Gabi. E olha como é importante, Cabela, eu falei que era um Guarani acuado / estratégia, porque quem ficou com essa posse de bola para sair jogando do CRB foi o Simon, foi zagueiro, perdeu a posse de bola, o Matheus Bueno recuperou e já imprimiu esse contra-ataque importante para o Guarani, o primeiro na partida chegando ao campo de ataque. Quem
minutos e 50 deste primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo, tem falta para o Bugrão ali pelo lado esquerdo. Torcedor do Guarani, aumenta o volume aí, viu? Aumenta o volume aí. O Grão no ataque, tem falta perigosa contra a meta do Diogo Silva. O goleiro do CRB está preocupado, o torcedor apreensivo no repelé. O torcedor do Bugrão está feliz da vida, aumenta o volume, vem comigo. Diogo Matheus na cobrança, o Mike está do lado, pode pintar jogada ensaiada. Quem sabe agora o Bugrão vem pro Giriguidum. Correu o Diogo Matheus, bateu direto pro gol, explodiu na barreira. Estava sozinho por ali, o Hereda na barreira, tomou a bolada, ele olhou pro Diogo Matheus, pô, tô sozinho aqui, se me acerta ainda, cara. Ô, Lupi! Era o Léo Pereira que estava por ali, era o atacante, mas realmente era o único homem na barreira e o Diogo Matheus conseguiu acertar no braço, só que o braço estava colado no corpo e aí não tem a condição de pênalti. Faltou capricho ao Diogo Matheus. Também acho. Arremesso Manuel, vem bola pra grande área, sobra de bola ali pela saída. O João Paulo toca na bola, pressão do Guarani na marcação, sobra com o Derek, tenta o toque na bola, aperta a bola, João Paulo recupera, já bata no campo de ataque em velocidade, escapou, engatou uma quinta, Léo Pereira na ponta direita, carregou o bico da grande área, preparou a batida em cima do Lucão, bola pra fora. Escanteio que favorece a equipe do CRB, é pelo lado direito, a cobrança do esquinado, que vem o Galo na praia pra cima do Bugrão, meu caro Lupe. Com muita velocidade, né, do Léo Pereira, atacante que joga muito pelos lados do campo, ele acabou dando tapa na frente, só que o Lucão foi mais esperto, não quis saber de brincadeira, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio o CRB, é pela direita, João Paulo, 18, vem pra bola. Ajeita com carinho João Paulo na cobrança do escanteio, primeiro do jogo para a equipe do CRB, já passamos de 17 minutos e bola rolando, João Paulo está na cobrança, todo mundo lá na grande área, preocupado pelo horário, vai ajustando toda a defensiva bugrina, João Paulo na cobrança, lançamento foi feito lá na segunda trave, jogada ensaiada, bateu de primeira, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, a bola subiu, desceu, está viva no meio da grande área, o Bueno chega, dá um bico na bola, tira o perigo de lá, sobra com o Falcão que recua para começar de novo com o Lucas Lima ali pela intermediária, ajeita na perna direita, já dá um tapa na bola, faz a abertura com o João Paulo, recebeu o João Paulo, devolve lá atrás, para começar de novo com o Simon já encontra lá do lado esquerdo a chegada do Romão, tocou ali pelo meio com o Fábio Leão, vai tocando a bola, o Guarani encolhido só de olho, só na expectativa para dar o bote, pela direita o Hereda, ele recebe, domina, devolve mais uma vez com o Simon, tem mais um detalhe em Gabi Castro, o Bruno José não apareceu no jogo ainda lá pela direita, que é uma arma importantíssima do Guarani, tá também só na expectativa, viu, o Gabi? Não pegou na bola até agora o Bruno José, o lado direito do Guarani ainda não funcionou, aquilo que a gente falava, né? O Guilherme Romão, que é lateral esquerdo, ele tá jogando praticamente como um ponta, o Falcão, que é o homem do meio campo, foi para essa lateral esquerda e ele jogou o Guilherme Romão para a esquerda justamente para fixar o Diogo Matheus como se fosse um zagueiro. Vem mais uma vez o Anselmo Romão aqui pela direita, o Anselmo Romão dá o tapa na bola, ela vem para a grande área, briga por ela ali pelo intermediário, o Léo Pereira, mas a bola escapulou, foi para fora, último toque do jogador do CRB, para fora a bola, só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. O mascote fica doido lá do fundo, atrás do gol, né, Lupe? Ah, ele tá desesperado, ele ficou incrédulo com essa marcação, ele fez sinal de negativo, balançou a cabeça, quase caiu a vestimenta do nosso glorioso mascote. O mascote do CRB é conhecido como Galo da Praia. Galo da Praia, esse é o mascote que está posicionado ali atrás, muito chateado com a arbitragem do jogo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 19 minutos e 20, tá parado ali para a cobrança do manual, um jogador, acho que era o Mike, estava caído ali, que a chuteira saiu do pé dele e deu nó cego no amarreu. E aí aproveita para segurar um pouquinho também, vai ganhando tempo, vai segurando, ó, só aí já foram uns 40 segundos que o Mike ficou sem essa chuteira, isso é importante porque o CRB vai pressionando a equipe do Guarani, então usa a experiência também para poder descansar um pouco o sistema defensivo bugrino. Eu disse que o amarreu é caminhoneiro, né? O pessoal da Boleque que manja de nó cego, pois né? Não é o Mike nó cego, é a chuteira dele. Você não xingou o Mike, não. É a chuteira dele. Não, vai confundir, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Ele pra desatar o nó ali, precisa usar os dentes, inclusive, né? Tá cheirosa a chuteira. 20 minutos, o toque CBN tá marcando 20 minutos e bola rolando, primeiro tempo 0-0 no placar do jogo, atrapalha a equipe do Bugre no campo de ataque com o Diogo Matheus, fez uma graça ali esquisita, deu certo aí do Matheus Bueno, fica com ela, já dá um tapa lá pela direita, lá do outro lado quem recebeu, a bola fez a tabelinha, já bota na frente aí, é o Bruninho, chegava por ali, a bola foi pra área, chega a zaga pra fazer o corte, do bate-rebate, ela volta com o Diogo Matheus mais uma vez pra fazer o domínio, chega mais uma vez a bola tocada lá pelo lado direito, tentou o toque pelo meio pra chegar do Matheus Bueno, não chega, a zaga faz o corte,
aberto para o João Paulo, recua meio que esquisito na fogueira ali, não quer papo não, o Fábio Alemão, dá um bicão na bola, o Romão fica com ela, já bota de volta com o João Paulo ali pelo intermediário, bota velocidade, vem CRB pelo campo de ataque, Anselmo Ramon tá pela direita, o João Paulo vem pelo meio, vai carregando a bola, foi travado, pra mim travou a bola, e cartão pro Lucão da equipe do Mugrão, meu caro Lupão. É o árbitro que tem o nome extenso, né? Mas a gente reduz para André Policarpo Bento. Ele não é muito da resenha, não, ele é do cartão. A falta do Lucão, o João Paulo pôs a bola na frente, o Lucão acabou atingindo o tornozelo do camisa número 18 e a falta realmente foi para cartão amarelo pro Lucão. Camisa número 3 é o segundo do Bugre amarelado. Além do Lucão, tem o João Vitor também que recebeu o cartão amarelo. Pois é, e uma descida rápida da equipe do CRB, já é a segunda ou terceira tentativa do CRB, que sai em bloco rapidamente. Tanto é que o João Paulo vem pelo meio, tem o Anselmo Ramon na direita, lá na esquerda tem o Renato por ali também, os três chegam sempre juntos por ali, leva um perigo tremendo, Gabi. Pegou um Guarani desorganizado, o Guarani uma das poucas vezes que foi ao campo de ataque em bloco e depois sobrou espaço na defesa. Falta cobrada, vem bola pra grande área, pegou falta cobrada na cavadinha, Anselmo Ramon saiu atrás de toda a defesa do Guarani que dormiu no ponto. Anselmo Ramon tocou na bola, pra sorte ela foi fraquinha, o Pegoraro fez uma grande defesa, Lupe. Que é o jeitão do Anselmo Ramon, né? Fica ali escondido, ninguém dá nada pra ele, de repente aparece como elemento surpresa. A falta por elevação e o Anselmo Ramon deu um leve desvio de cabeça, Pegoraro fez a defesa e pagou geral pra defesa do Guarani. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN de Campinas. 22 minutos passados, metade, 22 e meio, exatamente agora, metade do primeiro tempo, de bola rolando no Rei Pelé, lá nas Alagoas, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó, CRB 0, Guarani também 0, e os demais jogos em Lupe. Central da bola. Pela Copa Paulista, no primeiro confronto da semifinal, o 15 ficou no empate com a Portuguesa Santista em 1-1 em Santos. A outra semi está sendo disputada agora. O Grêmio Prudente vai empatando com o São José em 1-1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense vai empatando com o Ceará 0-0. E hoje tem Série A, 9 horas da noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá. Guarani tenta sair jogando, a bola chega pela intermediária, paralela dos pés do Simon, já toca na bola pro Falcão, Falcão já faz a abertura lá pelo lado esquerdo, lá com o Ramon, ele já faz o domínio, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta por ali, ele levanta a cabeça, recua para começar de novo a equipe do CRB, se fecha todo novamente a equipe do Mugrão com 23 minutos e meio deste primeiro tempo, vem pro campo de ataque João Paulo, dá um tapa na bola, faz a abertura, Moreira recebe lá na ponta direita, devolve, João Paulo ajeita, perto da direita, faz o lançamento, busca o Léo Pereira, entrada da grande área, toca nela, fez o passe do lado, curtinho, trabalhou mais uma vez a chegada no campo de ataque, a equipe do CRB, abertura pela direita, o Hereda devolve, bico da grande área, João Paulo com ela, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, não passa, estava lá do outro lado para fazer o toque de cabeça, era o Boninho que estava por ali, ele fez o toque esquisito no meio da área, mas o Guarani chega no campo de ataque, na recuperação, o Derek bota o corpo à frente, fica pedindo uma falta ali, perdeu o passo, na verdade, desequilibrou, caiu, diríamos que caiu de maduro, Lupe, ou não? É o tradicional catocavaco também, né? Também, pediu falta, mas não foi nada. 24 minutos e 20 deste primeiro tempo. Vem CRB de novo para cima do Guarani. Trabalha ali o João Paulo pela meia direita. Tem marcação para cima dele. O Matheus Bueno já faz a abertura com o Hereda. Encosta Bruno José que saiu lá na ponta direita. Vem ajudar na lateral esquerda. Bruno José já faz o domínio ali. A marcação para cima do jogador da CRB. Sobra pela direita. Cruzamento na área. Tá viva a bola lá pelo meio. Matheus Bueno chega, dá um bico na bola. Tira o perigo. Outra vez chegava bem o CRB ali pelo meio. O Derek briga pela bola. Na saída da equipe do Guarani. O Derek faz o giro. Toca na bola, fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, não segue o jogo, trabalha mais uma vez o CRB, o Derek ficou caído lá do lado direito, sobra de bola, dormiu no ponto ali o Anselmo Ramon, Bruno José tá ligadão, dominou, recuou lá pro Lucão, volta com Bruno José para sair jogando no sistema defensivo, protege bem o Bruno José quando foi tocado, é falta nele, é falta ali no sistema defensivo para cima, do camisa 17 do Guarani, Bruno José, que saiu lá na direita, está na esquerda, quem tá lá na direita agora é o João Vitor, então eu falei Bruninho agora há pouco, era o João
João Vitor que tá lá daquele lado, Gabi. Inversão, né? Então o Bruno José começou a partida pelo lado direito como um ponta, vem aqui para o lado esquerdo, não conseguiu jogar até agora pelo lado direito, vai tentar fazer essa tabela junto com o Mike. 25 minutos de estratégias bem claras. Ataque do CRB contra a defesa do Guarani e o Bugre tentando explorar o contra-ataque. O Guarani não sofreu até agora na partida, mas eu acho perigoso essa estratégia do Guarani, porque está chamando demais o CRB para o seu campo de ataque. Está na hora do Guarani colocar alguém para jogar ao lado do Derek, que está muito isolado, precisa fazer um ataque, precisa assustar um pouquinho o sistema defensivo do CRB. O Guarani tem qualidade para jogar mais do que está fazendo até agora. Já passamos de 26 minutos, bola rolando o primeiro tempo, sai jogando Alan Santos lá pela direita, encontra lá do lado direito o Matheus Bueno, dá um tapa na bola, faz o passe lá na direita com o Diogo Matheus, recebeu, dominou, tenta a devolução ali pela meia, foi feito o corte para cima dele, quem sai jogando com a bola dominada e vem buscando ali o meio campo, abre os braços, inclusive o Lucas Lima busca alguém, não tinha ninguém para fazer o passe, ele passa com o Simon, tá na grande área, o toque é feito ali pela meia. Bruno José chegou atrasado, acabou atingindo o João Paulo, é falta que favorece a equipe do CRB e uma falta dessa pode correr o risco também de tomar um cartãozinho amarelo, viu, Lepe? Da forma com que o árbitro acabou indo em direção ao Bruno José, eu até pensei que ele ia mostrar mais um cartão amarelo, mas não, apenas no diálogo, na advertência verbal, vem CRB pro ataque. Posicionado o Bruno José como se fosse um lateral esquerdo. Ele da ponta direita, pintou o cruzamento na grande área, deixou de cabeça, pegou na área! Defesaça do goleiro do Guarani do cabeceio feito lá na esquerda pelo Renato. Deu uma testada na bola, mas estava marcado um impedimento, uma jogada irregular nesse lance aí. Não sei se antes do cruzamento, aliás, antes do cabeceio ou após o cabeceio, viu, Lupe? Se o impedimento foi marcado, eu acredito que deve ter sido no rebote do cabeceio do Guilherme Romão. O Guilherme Romão apareceu como elemento surpresa atrás da defesa do Guarani e acabou cabeceando. No rebote, o Anselmo Ramon tentou o complemento, mas estava em posição irregular, por isso a jogada foi paralisada. Mas contra a defesa do Pegorari, salvou o Guarani no lance. Olha o Guarani, sai jogando, tocando a bola em redor da grande área, perigosamente, mas acerta, chega no ataque, a zaga do CRB fez o corte. Bota a bola para fora, arremessa manual para a equipe do Guarani, meu caro Gabi Castro. Vai ao encontro daquilo que eu falei, a estratégia do Guarani está perigosa. Eu entendo que você pode explorar o contra-ataque, você chama o CRB, mas o Guarani precisa atacar. Então você quer se defender, você faz isso, só que o Guarani não está conseguindo. O Pegorari já é a segunda vez que salva, já foram 4 finalizações do CRB contra nenhuma do Guarani. 28 minutos é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Zé Menezes está dizendo que vai ser 1-0 para o CRB. Douglas Gabriel mandou mais uma aqui dizendo que o CRB é um time chato, através do nosso chat do YouTube. Pode mandar seu recado também pelo nosso WhatsApp, não é, Lupe? Exatamente, como o Fred, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Fred. Só que ele está secando o Guarani, ele torce para a ponte, está bem decepcionado. É o Fred que hoje completa mais um ano de vida. Valdir Félix, de Cosmópolis, também está aqui no WhatsApp, hein? Está em todas as plataformas. Todas. Daqui a pouco tem áudio, hein, Cabela? Opa! 29 minutos é o primeiro. Mande áudio aí. 991869070 é o nosso WhatsApp. Mande áudio aí. Cuidado aí, Lupe. Puxa o fim de mão. 29 minutos é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Toque feito na bola pra fora. O Bruninho reclama ali com o auxiliar número 2, o senhor Augusto Magro de Ramos. Mas a falta favorece a equipe do CRB. Já vai chegando lá o Fábio Alemão sem muita pressa para fazer a cobrança. Vai se ajeitando lá. Ele que usa um protetor ali, porque recentemente teve uma fratura ali no rosto, né? Exatamente. Teve uma fratura. Olha, ele usa um protetor ali, parece a máscara do... Não é do Zorro. É do Robin essa máscara. Não é do Batman? Nem do Batman. O Batman pega a cabeça toda, né? A do Robin é só no olho. Faz sentido. Toca a bola, a equipe do CRB vem para o campo de ataque, lançamento feito aqui à frente. Quem chega por baixo é o Mike. Antes para fazer o corte à frente do João Paulo, que chegava por ali. O Mike já bota a velocidade. O João Paulo foi puxando, foi agarrando, foi parando. É jogada para cartão, né? É jogada para cartão para o senhor João Paulo, o senhor André Lima Bento. Ou não, Lupe? E ele conversa ali com o Mike pede o cartão amarelo, mas não. Acredito que ele percebeu que estava distribuindo muitos amarelos, só que essa era para cartão. O João Paulo agarrou o Mike por trás. Isso aí é cartão amarelo.
E lá onde a gente joga, é expulso da quadra. Pois é, é verdade. E onde eu jogo fica 15 minutos fora do campo. Vocês são disciplinadores. Muito. Eu não jogo faz tempo, mas é assim. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani na saída de bola, vem pro campo de ataque, Bruno José já faz o domínio, carrega a bola ali pelo lado esquerdo, tem pertinho dele o Mike, é ele quem recebe, renta a lateral do campo, ele tem a marcação pra cima dele, não tapa na bola pra Bruno José, já recupera, faz a finta, puxa pelo meio, foi travado, pede falta, falta nele. Falta dele, tá reclamando o Simon e agora sim vai pintar cartão por reclamação, meu caro Antônio Lupe. Poderia ter sido pela falta também, mas foi pela reclamação do camisa número 23, o Simon, zagueiro da equipe do CRB, pela falta em cima do Bruno José. Olha o detalhe, hein? A zaga do CRB toda amarelada. Fábio Alemão e agora o Simon. Exatamente, os dois zagueiros estão amarelados da equipe do CRB, Gabi. Tem que aproveitar o Guarani partir para cima dos dois zagueiros, Gabi, que são pesadões também. Tem esse detalhe, Fábio Alemão e o Simon também. São pesadas, tem que correr em cima dos caras. Por isso que seria importante essa ofensividade do Guarani aparecer em campo com o Bruno José, que é rápido, com o João Vitor, que é rápido, com o Bruninho, que é rápido, com o Derek, que está ganhando algumas jogadas quando a bola chega, muito pouco, mas quando chega, ele conseguiu ganhar do zagueiro da equipe do CRB. O Guarani precisa ir mais para cima, soltar um pouco a equipe. Quem sabe agora vem Matheus Bueno, toca na bola, deixa curtinho lá pelo lado direito, trabalhando ali com o João Vitor, toca na bola, recebe de volta, Matheus Bueno, tenta a finta, João Vitor faz a tabela, Matheus Bueno, bola enfiada na área, era pro Bruninho, antecipa bem o Falcão ali para fazer o corte, chega Romão, lá pelo lado esquerdo, tanto o toque foi feito o corte, mas a bola foi para fora, o último toque do Bugrino, tiro de meta que favorece a equipe do CRB. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campina. 32 minutos passados é o primeiro tempo, 29ª rodada, Rei Pelé lá nas Alagoas, e a Série B do Campeonato Brasileiro, hein? O placar CBN tá assim, ó. CRB 0, Guarani 0, viu, Lupe? E pela Série B Central da bola, a Chapecoense vai empatando com o Ceará em 0-0. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, tem Tombense e Botafogo. E às 8h45 tem Sport Recife e Londrina. A rodada termina amanhã. Segunda-feira, na verdade, né? O jogo entre Avaí, Juventude e Novo Horizontino, ABC. Bugrão no contra-ataque. CBN. A zaga chega para fazer o quarto e sai jogando para a equipe do CRB. Por baixo, quem faz o toque ali é o Guilherme Romão. Toca na bola, volta lá com o Simon, faz o domínio, vem carregando a saída de bola aqui pro CRB. João Paulo vem ajudar ali pela meia. Devolve lá atrás com o Falcão. Falcão dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, trabalha a saída de bola mais uma vez com o Fábio Alemão. Bota a velocidade, lado esquerdo, Romão. O Romão chega na bola para fazer o toque. Guilherme Romão domina, devolve lá no sistema defensivo. Mais uma vez para sair jogando o CRB. 33 minutos é o primeiro tempo. Bota a bola no campo de ataque, chega por baixo. Alan Santos faz o quarto, sobra de bola pela intermediária. Bruninho já faz o domínio, gira o corpo, busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta por ali. Ele levanta a cabeça, olha de um lado, olha do outro, recua. Não tinha ninguém ali, todo mundo marcado. Ele falou, vou tocar lá atrás, que o Lucão tá sozinho, tá livre de marcação. Só não pode dar bobeira aí, viu, Lucão? Isso, devolve lá, começa de novo com o Alan Santos. Mais uma vez o Diogo Matheus fica com a bola dominada lá pela direita. O Guarani vai tentando buscar um espaço, uma brecha ali da marcação do CRB para botar a bola no campo de ataque. É lá pela direita que chega João Vitor com ela, faz o break, fez a finta, gingou de um lado e do outro, buscou o espaço, carregou, dominou, encarou, gingou, foi na linha de fundo, pintou o cruzamento, vem bola para a grande área. Tentava o cabeceio, o Derek ali entre os zagueiros, vai programado, pede um toque ali pelo meio, que seria um pênalti. Eu não achei nada, viu, Lupe? Eu também achei que foi um lance normal. O Derek ficou caído, olhou pro árbitro, reclamou, mas dá a sensação que foi jogada normal. O Guarani segue com a posse de bola. Eu ouvi o toque dizendo que tem alguém querendo mandar as mensagens pra gente, é isso, Lupe? Temos áudio, Cabela. O ouvinte participa da nossa transmissão. Boa tarde, meu amigo CBN. O Guarani, eu comecei muito mal no jogo, hein? A marcação está muito ruim. E eles tiram, hein? Eu não tenho certeza que o Guarani não vai levar isso daí não. Vai perder de 1-0 ou de 2-1 pro CRB em Alagoas, nessa do Campo Grande. Bom, ele precisa jogar melhor e atacar mais. Olha, o Bruno vem para o campo de ataque, lado esquerdo com o Matheus Bueno. Chega a marcação para fazer o corte por baixo, para sair jogando mais uma vez. Olha o Anselmo Ramon, fez passe errado, Matheus Bueno com ela. Tinha que ter batido pro gol ali. Enfia o pé na cara da bola. Deu um toquinho curto ali, a zaga fez o quarto, Lupe. Recebeu um belo de um presente, Matheus Bueno, e não quis ser fominha. Poderia ter arriscado de fora da área. Tentou o passe pro Derek, só que a defesa do CRB estava ligada no lance. Tinha que ter sido fominha.
ou não, Gabi? Tinha que ter finalizado a primeira do Guarani no jogo, mas é o melhor momento do Guarani no jogo até agora, tá? Fica mais com a posse de bola, 48%, já iguala, a gente já não vê mais aquela pressão do CRB, é um Guarani que começa a chegar ao campo de ataque, só que precisa finalizar, ainda tá muito tímido. Bruno José faz o domínio, vem ali pela intermediária, carregando a bola, tem marcação pra cima dele, quem chega pra fazer o corte é Lucas Lima, tem marcação forte pra cima dele também do Bueno, só com falta, era o João Paulo que estava no lance ali, recebeu a falta, o jogo está parado, o Matheus Bueno fala ali com o árbitro André Luiz Bento, eles trocam uma ideia, o árbitro vai lá, toma a bola dele. Tá bravo o árbitro, hein? Aliás, caçado em campo o João Paulo, hein? Acho que é a quarta ou quinta falta que a equipe do Guarani faz no meio campo da equipe do CRB, precisa tomar cuidado com esse rodízio, porque esse árbitro gosta do cartão. Nem tanto. No João Paulo, tem que ter dado um cartão pro João Paulo. É verdade, mas ele já deu 4 até agora, no primeiro tempo. 2-2 o placar dos cartões amarelos. 36 minutos já primeiro tempo. Trabalha a série, bola Simon. CRB vem pro campo de ataque, João Paulo com ela. Tenta o toque, foi travado pelo Bueno. A bola foi pra fora, revista manual pro CRB. Vai se ajeitando ali o Herida pra fazer a cobrança com as mãos. Ele toma a distância ali, na lateral do campo, busca. Ô louco, jogou uma melancia ali, hein? E que é isso? João Paulo com ela, toca na grande área, buscou o Samu Ramon, a sobra de bola batida. O Léo Pereira tentou bater no bico da grande área, bateu no zagueiro, sobrou com o Derek. O Derek já não tá para a bola. Bruno José fica com ela pelo lado esquerdo defensivo. Já encontra o Bruninho um pouquinho mais à frente, que atravessa a linha individual do campo. Ele breca, ginga para lá, dança em cima da bola de um lado, do outro, protege bem, tem marcação em cima dele. Ele faz a finta, rola a bola mais atrás, começa de novo com o Mike. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 0-0 é o placar do jogo, 37 minutos é o primeiro tempo. Opa, tem gol aí, meu caro Antônio Lupe. Tem gol da Chapecoense em cima do Ceará. Giovanni Pavani abre o placar para a Chapecoense em cima do Ceará, 1-0 Chape. Vem Bugrão pro campo de ataque, é falta pro Guarani. Chegou o Lucas Lima ali, cometendo uma falta. Em cima, acho que era o Matheus Bueno que chegava ali pelo meio, que recebeu a falta. O Matheus Bueno, ele mesmo, né? Recebeu a falta. O João Vitor. Recebeu a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani, vai levar um tremendo perigo ali pro Diogo Silva, o Lupe. E teve mais reclamação dos jogadores do CRB, porque o Silva alega que pegou a bola antes de atingir o jogador do Bugre. O árbitro entendeu de uma forma diferente, entendeu que a jogada foi faltosa, por isso marcou a falta a favor do Guarani. São dois atletas do Bugre na cobrança. O camisa de número 13, o Diogo Matheus, e também o Mike. Os dois laterais são os candidatos. Diogo Matheus, a gente tem a possibilidade de ver pelo menos um treino na semana, tem um ótimo aproveitamento quando o assunto é falta, hein, Cabela? Tá ali o Diogo Matheus, de perto da direita para fazer a batida, barreira armada ali pertinho da meia-lua, grande área, 3 homens na barragem humana. É falta pro Guarani, quem sabe agora, torcedor do Bugrão, aumenta o volume, vem comigo, 38 minutos e meio deste primeiro tempo. Diogo Matheus na cobrança, ele foi lá, abriu ali o olhar para ver se por onde dá para passar a bola por ali, deu uma olhadinha, toma a distância, autoriza o árbitro. Diogo Matheus na bola, perto da direita, batida para fora do gol! Passa a direita do goleiro, Diogo Silva se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Eu fiquei um pouco impactado porque o Diogo Silva ele nem saiu do lugar. O Diogo Matheus acabou cobrando a falta por cima da barreira. E o goleiro do CRB ficou parado apenas olhando a bola que se perdeu pela linha de fundo. Bela cobrança do Diogo Matheus, quase o Guarani abre o placar lá no Rei Pelé. 39 minutos, Guarani já recupera a bola, vem para o campo de ataque, João Vitor toca a bola ali pela meia. Vem Simon para fazer o corte mais uma vez, trabalha a saída de bola ali pela intermediária, trabalha a saída com o Lucas Lima, toca na bola para João Paulo, já faz a abertura pela direita, Anselmo Ramon como se fosse um ponta direita, ele chega ali pertinho do bico da grande área, prepara o cruzamento, vem bola para a área, sobe Alan Santos para fazer o corte, Matheus Bueno tira o perigo da grande área, Falcão repõe a bola ali frente à meia-lua da grande área, o Guarani faz o corte, ela sobra com o Bruno José lá pela direita, faz o break, levanta a cabeça, vai tentando botar velocidade aqui pelo Bugre da chegada do campo de ataque, foi para a tabelinha, ali pela intermediária, com o Bruninho, devolve lá pela direita, bola para fora. Bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do CRB no sistema defensivo.
39, vamos chegando a 40, hein? Você vai ver o Toque CBN marcando aí, vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo, tá aí o Toque CBN, meu caro Gabi Castro, o jogo ficou lá e cá, hein, Gabi? Nesse momento sim, né? Eu falei há pouco, quando estava com 35 minutos, que era o melhor momento do Guarani no jogo, só que a transição do Guarani é muito lenta, né? Quando eu falo transição, é quando essa posse de bola tá com o Guarani no campo de defesa, e aí você precisa sair rápido para pegar fora de posição o sistema defensivo do CRB. Quando essa bola chega no Bruninho, no Bruno José, no Derek, muitas vezes ela morre, não tem para quem tocar. O Guarani precisa de mais velocidade. Olha o CRB, vem pelo campo de ataque lá pela esquerda com o Renato, toca na bola, vem pela intermediária, a bola chega ali no Lucas Lima, não consegue fazer o toque do jogador do Guarani que fica aí no gramado, segue o jogo, vem bola pra área, sobrou o Renato, girou no corpo, tenta a batida, marcação do Bugre, por baixo para fazer o quarto, ela sobra com o Bruno José, lá pela direita, ele vai se protegendo, foi puxado, recebe a falta, é falta pro Guarani no campo defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo, Federal da Cidade de Campinas. 41 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Repelé o estádio e o placar é da CBN Campinas, tá assim, ó. CRB 0, Guarani 0, meu caro central da bola. A Chapecoense vai vencendo o Ceará por 1-0 em Chapecó. Daqui a pouquinho tem Tombense e Botafogo na cidade de Muriaé. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu marca o terceiro para cima do Botafogo da Paraíba. Paysandu 3 do professor Hélio dos Anjos, Botafogo da Paraíba 2. Futebol Globo CBN. Pois é, quando o Hélio dos Anjos estava aqui na ponte, ele era o Papai Hélio, não era? Chamado Papai Hélio? Ah, meu Deus, lá vem. E agora ele é o quê? Lá tem o Paysandu. Toca na bola mais uma vez, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, cruzamento da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela esquerda pelo Guilherme Romão. Por isso que lá ele não pode ser o papai. Eu pensei que você ia falar que ele era o pai, como é Curuzu. Olha o Bugrão marcando o gol, batida pra fora do gol! Zaga esquerda do Diogo Silva, finalização do Diogo Matheus, de Diogo para Diogo, quase que o Diogo do Guarani fez um golaço, Lupe! Ele tinha muita liberdade, recebeu o passe do Bruno José, ele dominou, deu tempo de olhar para o goleiro e bateu muito forte na bola, que tirou muita tinta do poste esquerdo do goleiro do CRB. Quase o Bugre marca o primeiro, Diogo Matheus foi quem quase balançou a rede. Aí tocando a equipe do CRB, quase o Guarani chega lá de novo. Você pediu que o Guarani precisava dar um susto, uma chegada a mais ali, já chegou algumas vezes ainda assustando o goleiro do CRB, né, Gabi? E as duas vezes com o Diogo Matheus. Primeiro na boa cobrança de falta, que por pouco não abre o marcador, e agora como um efeito surpresa, recebeu do Bruno José, essa tabelinha, o lado direito funcionou praticamente na entrada da área, finalizou, mas à esquerda do gol. O Guarani precisa continuar atacando, mesmo no finalzinho do primeiro tempo. Já passamos de 43 minutos deste primeiro tempo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 43 minutos já primeiro tempo. Bola pra fora, lançamento ali pro Anselmo Ramon. Muito forte, a bola foi para fora, o Pelorado já sai jogando, lá com Alan Santos pelo lado direito defensivo do Guarani. Vai trabalhando a bola, a equipe do Bugre tentando chegar no campo de ataque. 0-0 o placar do jogo, finalzinho do primeiro tempo, hein? Finalzinho do primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O empate não é de todo mal. Um pontinho sendo trazido nesse momento do campeonato, importante pro Guarani, né, Gabi? Tem que valorizar esse um ponto fora de casa, diante de um adversário que, se vencer, se aproxima, fica a 5 pontos. Então, um empate, você mantém essa distância. Olha o Bugrão, uma batida de fora da área, espalma, Diogo Silva! Batida de fora da área, o goleirão se esticou todo para fazer a defesa na chegada do Bruno José ali pela intermediária. Era frontal a meta do goleiro de endereço. O endereço era a rede, meu caro Antônio Lupe. Ele se esforçou todo, o goleiro Diogo Silva, porque a bola tinha o endereço, canto direito do goleiro do CRB na finalização do Bruno José. Ele espalmou a bola pela linha de fundo, o Bugre tem escanteio, Mike e Diogo Matheus na bola. 44,5, finalzinho de primeiro tempo, escanteio cobrado, o Mike fica com ela, vai para o cruzamento, tem marcação em cima dele, foi prensado na hora, a bola bateu no gramado, voltou para dentro do campo, não saiu um escanteio, se estica todo ali o Hereda, não era o Hereda não, estava no lance, era o Léo Pereira, para fazer o quarto, jogar a bola para a linha lateral, arremesso manual para a equipe do Guarani.
O Guarani vai se mantendo ali no ataque, vai se ajeitando ali pela esquerda, sem muita pressa nesse finalzinho do primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. O Mike tá lá para fazer a cobrança com as mãos. Ele já faz o arremesso, joga a bola mais atrás ali, trabalha com o Bruninho. Bruninho devolve no Mike, Mike toca pela meia, trabalha com o João Paulo, o João Vitor joga a bola no Bruninho, que tenta o cruzamento, a zaga faz o corte, ela volta ali pelo meio, o Matheus Bueno toca na bola, faz o lançamento. Agora tem uma falta ali na meia-lua da grande área, uma falta que favorece a equipe do CRB, Lupe. Pertence ao CRB quando o quarto árbitro anota mais 4 minutos de acréscimos. Vamos até 49. Não vi tanto acréscimo assim nesse primeiro tempo, viu, Gabi? Achei estranho também, né? Tá gostando do jogo. Pois é, não vi tanto viu? Você viu, Lupe? Herança da Copa do Mundo. Entendi. Tá certo, então. Ainda bem que não teve VAR, né? Se tivesse VAR, já tá 60 minutos esse prêmio. Toca a bola, a equipe do CRB na saída com o Simon, vem pro campo de ataque, atravessa a linha do Zóio do gramado, deixa do lado direito curtinho ali para trabalhar com Herida, bota no campo de ataque, quem chegava no João Paulo, chega a zaga do Guarani, faz a roubada, fica com ela, o Matheus Bueno, já faz a ligação no campo de ataque, vem por baixo o Guilherme Romão para fazer o corte, ela vem pela intermediária com o Falcão, despacha no ponto canhoto, o lançamento foi feito para a corrida do Renato, ele chega na bola, faz o domínio, devolve, trabalha com o Romão que chega no campo de ataque, lá pela esquerda, bola enfiada no meio da grande área, chega por baixo Alex Santos, também na bola de perto da canhota, tira o perigo da grande área, o Derek briga com o Simon chega na bola, o Derek vai pra cima dele, então chega pra lá, o Derek pra cima do Simon, arremesso manual que favorece o CRB, Derek botou a mão ali na coxa, o Derek bota a mão ali na coxa, sei não, ficar de olho no Derek aí, hein, olho no Derek, trabalha mais uma vez a equipe do CRB, bola pela intermediária com o Falcão, já faz a abertura com o Simon, vai tocando a bola o CRB, 46-40 neste primeiro tempo, vamos a 49, finalzinho do primeiro tempo, tá 0-0, você tá acompanhando aqui no futebol da CBN Campina, pode mandar o seu recado, tá bom? Manda pelo YouTube, no chat do YouTube, manda também pelo WhatsApp, 998-9070-19 ao DDD, pode mandar recado aí, João Paulo, faz o domínio, se mantém no campo de ataque, a equipe do Galo da Praia, fez a abertura ali pela direita, devolve, Simon com ela, faz o passe no círculo central do gramado do Guarani, fechado ali a 7 Sharpton, eu vou falar de tramela, Lupe, tem tramela ali também, desconhece, mas tem uma tramela que fecha ali também, antigamente as portas eram fechadas com tramela, não tinha chave, não tinha nada, era tramela, botava uma tramela pro lado de dentro da porta, fechava, tá tudo certo, vem bola pro campo de ataque, chega a zaga do Guarani, faz o quarto e bota a bola pra fora, 47,5, reta final de jogo aí, hein? O Guarani vai se segurando nesse primeiro tempo, finalzinho, o CRB está tentando ali o último oxigênio nesse final do primeiro tempo, chega para fazer o corte o João Vitor, bota para fora, é outro manual, só que com isso o CRB vai ficando ao redor da área do Guarani ali, nesse final do primeiro tempo, continua sendo perigoso, vai tocando a bola, Fábio Alemão, no círculo central do gramado, rola com o João Paulo, fez o passe, de volta, Fábio Alemão com ela, Derek encosta, toca na bola lá do outro lado com o Guilherme Romão. Dominou, olhou, abriu, renta, lateral do campo, vai trabalhando no campo de ataque. A equipe do CRB vem descendo mais uma vez, de domínio, gira na perna direita, passe feito ali pelo meio, rouba a bola, o Derek tocou no Matheus Bueno, fez a ligação com o Bruninho, não tinha ninguém para fazer o lançamento, ele dá o tapa na bola, lá pela direita, Bruno José se apresentou por ali, carrega o Guarani, finalzinho do jogo, quem sabe agora, o lançamento foi feito lá pela ponta direita, chegou, Bruno José recebeu, dominou, marcação encostou para cima dele do Fábio Alemão, fez o domínio, bola chegou em cima da linha lateral do campo, deu um toque da bola, o último toque do jogador do CRB, um remesso manual para a equipe do Guarani. E o Fábio Alemão sai reclamando, me parece que estava na bola, quem estava na bola ali era o Lucas Lima, reclamou uma barbaridade também, falou, tô na bola, por que você veio cheirar aqui e tocar na bola, pô? Tava aqui, pô, deixa comigo. Mais ou menos isso, não foi, Gabi? Foi, deu a bronca no jogador do CRB porque estava um lance praticamente controlado e aí ele jogou para fora, posse de bola pro Bugre. Ou não? O Bugre já devolveu no braço ali, no arremesso manual cobrado, aí o Matheus Bueno já deu, o Barbosa, já deu uma canelada na bola, bota a bola pra fora, e o árbitro fala assim, chega, vai, apita o árbitro, fim de papo deste primeiro tempo no Rei Pelé, CRB 0 pro CRB, Guarani 0 também pra equipe do Guarani. Central da bola. Muito bem, os jogadores vão descendo o campo ali lentamente, sem muita preocupação, os jogadores do Guarani, mas os jogadores do CRB, principalmente ali o Fábio Alemão, os dois zagueiros, né? Os dois amarelados, meu caro Antônio Lupe, estão conversando com a arbitragem ali, viu? Eles reclamam, né, com o árbitro da partida, até porque distribuiu muitos cartões nessa primeira etapa. Fábio Alemão, Simon pelo lado do CRB, Lucão e por o João Vitor
4 cartões na primeira etapa, 2 para o CRB, 2 para o Guarani. Só que o que preocupa o time alagoano é que a dupla de zaga está pendurada. O técnico Daniel Paulista saiu rapidamente ali em direção ao vestiário número 1, vestiário do mandante, e o técnico Humberto Louser conversando com o seu auxiliar. A gente vai ficar atento ao Derek, até porque, como você destacou, na reta final do primeiro tempo, o jogador saiu ali com a mão na coxa. Vamos ver se não é nada grave em relação ao atacante do Guarani, que vai empatando com o CRB em 0-0, Cabela. Muito bem, meu caro Gabi Castro. Seu destaque deste primeiro tempo, o seu comentário, que daqui a pouquinho você vai analisar tudo como foi o primeiro tempo e vai imaginar como pode ser a segunda etapa. Nós tivemos 2 momentos no primeiro tempo. Até os 30 minutos, domínio total da equipe do CRB, sempre com 60% ou mais de posse de bola, mas poucas finalizações. Nos últimos 15 minutos, o Guarani se aproximou na posse de bola, terminou com 49% e conseguiu 3 finalizações, obrigando o goleiro Diogo Silva a fazer 2 defesas. Então, nos últimos 15 minutos, o Guarani foi melhor. Muito bem, os jogadores agora já todos eles nos vestiários, tomando aquela aguinha, conversando com seus respectivos treinadores. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa para você que nos acompanha aqui no Futebol da CBN Campinas em 99,1 FM, também nas plataformas digitais. Você que está no YouTube, muito obrigado pela companhia. Manda recado no YouTube, no chat aí do YouTube, manda mensagem no WhatsApp no 991869070. Vem interagir com a gente, torcedor do Guarani. Torcedor do Guarani, manda mensagem pra nós aí, torcedor do Guarani, tá gostando do Bugrão? Manda pra nós aí, manda recado aí, fala com a gente aí, interage aqui com a equipe do futebol da CBN Campinas. São 17 horas e 54 minutinhos. Posso tomar uma água? Vamos intervalinho, a gente volta já. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo! Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campinas em ação. Um espaço especializado para adultos com transtorno do espectro autista. Vem aí o Te Acolhe. O Centro Dia de Atendimento para Adultos com Transtorno do Espectro Autista, planejado para ser entregue neste ano pela Prefeitura de Campinas, terá capacidade para atender até 30 pessoas e será gerido por uma organização da sociedade civil. O objetivo da iniciativa é oferecer um espaço de cuidado e proteção, estimulando a convivência social, o desenvolvimento pessoal e a integração do indivíduo com seu entorno e com a sociedade de forma geral. O Te Acolhe irá apoiar, orientar e fortalecer a família no seu papel protetivo, por meio de atendimento especializado às pessoas com autismo. Garantir a justiça social, a autonomia e a inclusão social é um compromisso da Prefeitura de Campinas com toda a população. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. CRB Guarani. Apresentação: Carlos Cabela.
Muito bem, de volta aqui no futebol da CBN Campinas. Intervalo de jogo no Rei Pelé em Alagoas. 0 para o Guarani, 0 também para o CRB. 0-0 o placar do jogo lá nas Alagoas, no Rei Pelé, pela 29ª rodada. 29ª rodada que começou na terça-feira com o Sampaio Correia batendo Vila Nova por 2-1. Ontem a Ponte Preta perdeu para o Mirassol 3-0. O Atlético Goianiense em casa venceu o Criciúma 3-1. O Ituano em casa perdeu para o líder Vitória 2-0. A Chape está ganhando do Ceará por 1-0. A Chape está batendo o Ceará por 1-0 e aqui para a Ponte Preta aqui em Campinas não é nada bom esse resultado da Chape, porque a Chape sobe 3 pontos e a Ponte fica a 3 pontos da Chapecoense e também do Avaí, que está nesse momento abrindo a zona de rebaixamento. A Ponte que já jogou na rodada. Fica complicado. Ainda tem jogos pela frente hoje às 18 horas, Tombense contra o Botafogo. Ainda hoje às 20h45 o Sport na Ilha do Retiro recebe o Londrina na Ressacada, segunda-feira às 18h30, será que é feriado lá? 18h30, segunda-feira, Avaí Juventude e fechando a rodada, segunda, 9 da noite, Novo Horizontino e ABC fecham aí a 29ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Meu caro Antônio Lupe, tivemos convocação da seleção brasileira pelo técnico interino ou não, Fernando Diniz. É isso mesmo, Cabela. O Brasil, ele tem 2 compromissos pelas eliminatórias no mês de outubro, enfrenta a Venezuela e também o Uruguai. O jogo contra a Venezuela acontece no dia 12 em Cuiabá e no dia 17 contra o Uruguai em Montevidéu. Na lista do técnico interino /efetivo do Fluminense, Fernando Diniz, conta com os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Lucas Perry do Botafogo. Os laterais Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodge do Olympique de Marseille. Os zagueiros Bremer da Juventus, Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal e Nino do Fluminense. Os meio-campistas André do Fluminense, Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, a principal novidade na lista, e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes Neymar do Al Hilal, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid, Gabriel Jesus do Arsenal, Richarlison do Tottenham, Rafinha do Barcelona e Matheus Cunha do Wolverhampton, os convocados pelo técnico Fernando Diniz para os 2 compromissos pelas eliminatórias no mês de outubro. Cabela. Muito bem, Gerson e Vini Júnior. Vini Júnior voltando à seleção, não foi convocado, que estava lesionado na primeira chamada para as eliminatórias, e o Gerson, a grande novidade. Agora, para mim, é fazer média. Tá jogando nada o Gerson para estar na seleção, não? Ele foi até perguntado, né, na entrevista coletiva sobre essa convocação do Gerson do Flamengo, e ele diz que tem gostado do Gerson, que é um jogador bastante versátil. Lógico, ele joga sempre contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, ele tá gostando do Gerson, já tá jogando nada. Pode ser, mas ele diz que joga como segundo homem de meio campo, pode jogar um pouquinho mais avançado. De fato, o Gerson tem essa versatilidade, mas não tem jogado tão bem, né, Cabela, que se justificasse a convocação para a seleção brasileira. Vamos ver se, acho que é mais para compor elenco, né? Não vejo o Gerson hoje como titular da seleção brasileira. Então é mais para compor elenco, para ele trabalhar um pouquinho, ver como é que o Gerson se porta no grupo da seleção brasileira. Eu sinceramente não levaria, mas não sou o Diniz, né? Como é que você falou de Diniz mesmo? Barra. Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, interino /efetivo do Fluminense. Quero ficar. Tudo leva a crer que é isso, a vontade dele. Eu acho que essa história do Diniz aí e o Ancelotti é um migué do caramba. O Ancelotti falou não. Sim. E o Diniz vai ficar, só que o presidente da CBF, ele fala assim, por enquanto vamos lá. Aí se ele for mal, podia tirar, porque estava assim, se for bem seguro. Não existe o acerto entre seleção brasileira e Ancelotti. Aquilo que eles falavam que já tinha um acordo verbal, que ele vai cumprir com o Real Madrid, não. Ele tem mais 1 ano de contrato, até o meio de 2024 ele permanece no Real Madrid, e aí se ele não permanecer, aí sim nós teremos as conversas para que o Ancelotti assuma a seleção brasileira. Mas de fato hoje, o Fernando Diniz é sim treinador da seleção brasileira.
Brasileira efetivo. Dá uma passada aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada que começou lá na segunda-feira, né? Essa rodada faz tempo. Foi uma rodada a conta-gotas, né? Termina hoje, tá? Termina hoje com o Atlético Mineiro e Cuiabá às 9 da noite, lá na Arena do Galo, lá em Minas Gerais. 18h02. Vamos para o nosso comentário do jogo. O comentário do jogo. Meu caro Gabi Castro, o Guarani se portou bem. Tem uma frase que falam muito, eu não gosto, né? Soube sofrer, não gosto disso, eu não suporto essa frase. O time soube sofrer em campo. Quem que gosta de sofrer? Ninguém. Então jogou pro gasto, mas depois conseguiu se alinhar novamente em campo. Isso, a gente tem que analisar então o primeiro tempo de CRB e Guarani em duas etapas. A primeira, que durou 30 minutos, em que o CRB ficou no campo de ataque do Guarani, os 10 jogadores de linha do Guarani atrás da linha da bola, tentando explorar um contra-ataque que não funcionou. Então isso a gente precisa dizer. Se a estratégia do técnico Humberto Louser era ficar fechadinho e sair para esse contra-ataque, deu certo até a página 2, porque conseguiu defensivamente não sofrer, tanto é que o Pegorari fez apenas 2 defesas e as 2 pelo alto, então precisa tomar cuidado a dupla de defesa bugrina, o Alan Santos com o Lucão, porque de fato o Renato conseguiu cabecear muito próximo ali da pequena área e o Pegorari conseguiu salvar. Então o CRB não conseguiu criar tantas oportunidades, o Anselmo Ramon não conseguiu chegar cara a cara com o Pegorari, não teve tanta liberdade assim para poder chegar o Léo Pereira. Então o Guarani soube nesse aspecto impedir que o CRB rondasse a área. Agora, por outro lado, essa transição do Guarani, essa saída não funcionou. Até os 30 minutos eu falava que tá um jogo perigoso para o Guarani, porque ele não sofre tantos perigos assim, mas ele não consegue também assustar o adversário. E quando você não assusta o adversário, você vai dando confiança para ele, porque o CRB foi se animando na partida, as principais oportunidades foram surgindo a partir dos 20, 25 minutos, que foram esses 2 cabeceios citados há pouco. Então o jogo ficou perigoso. Nesse intervalo de 20 a 30 minutos, parecia que o CRB a qualquer momento poderia fazer o gol. Até que quando nós chegamos aos 30 minutos, o Guarani acordou na partida, o CRB cansou um pouquinho também, e aí o Guarani imprimiu um certo ritmo, principalmente pelo lado direito, e aí conseguiu funcionar a dupla Bruno José com o lateral direito, o Diogo Matheus. Numa tabelinha que eles fizeram, veio uma finalização importante do Diogo Matheus, que obrigou o goleiro Diogo Silva a fazer a defesa. O Guarani chegou ao campo de ataque através de uma falta e por pouco o Diogo Matheus, mais uma vez, não marca um gol de falta, então foi a segunda finalização através do lateral direito. Depois, mais uma vez, o Guarani chegou ao campo de ataque já no finalzinho, num chute importante do Bruno José, jogando pelo lado direito, onde ele rende mais, e aí o Diogo Silva fez a defesa naquele famoso chute cruzado, quando o Bruno José vem pela direita, vem cortando pelo meio e finaliza. Para o segundo tempo, acho que o CRB deve imprimir novamente um ritmo, então acho que o começo do segundo tempo pode ser parecido com o começo do primeiro tempo, com o CRB, já que está jogando em casa, imprimindo o seu ritmo, tocando a bola. O João Paulo é o maestro da equipe do CRB, o Guarani precisa ficar muito atento, fazer essa marcação pesada para cima, porque ele é o articulador, é o João Paulo que leva essa bola do campo de defesa para o campo de ataque, ele que distribui o jogo. Se você faz essa marcação, e aí essa posse de bola ela fica diferente, porque se você tem um João Paulo que está bem marcado, quem vai armar o jogo para o CRB é o Simon zagueiro, é o Fábio Alemão que é zagueiro, e aí a gente sabe que não tem tanta qualidade. Em determinado momento do jogo isso aconteceu. Quem estava armando o jogo foram os zagueiros do CRB, e aí essa posse de bola voltava para o Guarani, só que daí como não tinha transição, não conseguia chegar ao campo de ataque. Gabi, vamos ouvir o Hereda, jogador do CRB, falando desse primeiro tempo. Muito esse último passe, e acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de concentração para acertar, consequentemente vai sair o gol. Esse o Hereda, jogador da equipe do CRB, falando da questão do último passe, e o Derek fala também do primeiro tempo do Bugre.
Como eles também tiveram chance. E agora é voltar pro segundo tempo, como a gente terminou esse primeiro tempo. Lá em cima, marcando lá em cima, pode poder sair com a vitória. Os personagens do primeiro tempo, Gabi. É isso, e o Derek então complementa aquilo que eu ia dizer, porque eu acho que o começo do segundo tempo vai ser parecido com o primeiro, mas depois é isso que o Derek falou. Esses últimos 15 minutos do Guarani, eles precisam aparecer neste segundo tempo. É um Guarani que precisa atacar, é um Guarani que precisa chegar ao campo de ataque, precisa finalizar mais, seja com o efeito surpresa do Diogo Mateus, seja com os seus atacantes, com o Bruno José, com o João Vitor. É o que eu senti falta neste primeiro tempo. O Bruninho, acho que apareceu muito pouco. O Bruninho é um jogador importante do Guarani, está muito bem marcado, acho que está preso na marcação. O Bruninho tem essa característica de versatilidade, ele é um jogador rápido, então ele precisa se movimentar mais, sair dessa marcação, chamar a responsabilidade do jogo, porque com ele o Guarani fica muito mais perigoso. Então acho que no segundo tempo a gente precisa ter, depois desses 10, 15 minutos, um Guarani que chega ao campo de ataque para tentar buscar essa vitória, até porque se esse empate persistir até o final, certamente a gente vai ter uma pressão muito grande do CRB neste segundo tempo, em busca dessa vitória que pode levar o CRB a se aproximar do grupo do G4. Muito bem, tá aí o comentário do jogo com o Gabi Castro, são 18 horas e 8 minutinhos, estamos aguardando as equipes voltarem programado lá no Rei Pelé para a segunda etapa de 0 Guarani, 0 também para o CRB. O Douglas Gabriel mandou aqui, o Guarani vai subir para a Série A, mensagem no YouTube. O Reinaldo Moraes, Guarani 5-0. Pode ser, mas vai ser um pouco mais difícil, viu, o Reinaldo? Já o Eduardo Micheloni, ele disse o seguinte: acho que o jogo vai terminar empatado e gosto da leitura de jogo do Gabi Castro. Um grande abraço. Como que ele chama? É o Eduardo Micheloni. Um grande abraço então ao Eduardo. E é uma possibilidade sim esse empate. Muito bem. Fala, o Gabi. Ô, Lupe, desculpa. Aqui no WhatsApp nós temos também a mensagem do nosso amigo que participa, o Marcelo. A gente está vendo essa situação aqui do YouTube. O Marcelo falando vai Bugrão, e nós também temos mensagem de áudio. Demorou, aqui de Jaciara, no Mato Grosso, DJ Marcos, torcendo pro meu Bugre. Bora, Bugre! Isso aí, rapaziada, salve, 40 graus. Boa tarde, CBN aqui, na Derival Souza, que acompanhando em Jogás. Hoje eu sou Guarani, hein? Já na área da integração, vai embora, Derival Souza aqui. Nosso corredor Derivaldo Souza já se preparando, porque amanhã tem a corrida de integração. Tô nessa, hein? Opa! Tô nessa. Que é isso, hein? Nessa. Aí sim, louco. Com calma e tranquilidade chegaremos lá. Se hidrate, hein? E o DJ lá do Mato Grosso, né? Eu estou aqui. Se aqui tá quente, Cabela, você imagina lá. É muito quente lá também. Quantos graus, cara? Lá deve estar uns 59, mais ou menos. Que aqui tá quase 40. Bola no centro do gramado, vai começar o segundo tempo para Guarani e CRB. Placar do primeiro tempo 0-0, estamos por conta além do senhor André Luiz Bento. Tem mais nome dele no meio, mas só 3 tá bom. Só 3 tá ótimo. Estão ótimos aqui. André Luiz Bento de Minas Gerais. Tá tudo pronto para o início da partida. Vai começar o segundo tempo de Guarani e CRB. 29ª rodada. Apita o árbitro. Bola tá rolando do futebol da CBN Campinas. CRB Guarani. Começa o segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Trabalha o Guarani. Na saída de bola, quem tá no YouTube vai dar meme, hein? Vai virar meme, hein? Vai virar meme. Quem tá no YouTube tem uma imagem de estúdio, gente, no YouTube. Você que tá nos 99,1. Dá uma espiadinha lá no YouTube. Volta com 20 segundos do segundo tempo. Acho que é um pouco menos isso. No apito o árbitro, um pouquinho depois do apito o árbitro, vai dar meme, hein? 40 segura aí, Lupe. Quer o cinto de segurança da cadeira? De 3 pontos, para ficar mais seguro. Olha o Guarani. Vem pro campo de ataque, a bola tocada lá no campo de ataque, recuada. Começa de novo com o Lucão, que devolve lá na esquerda com o Mike, bota atrás com o Pegorari para começar de novo para a equipe do Bugrão. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando, o segundo tempo 0-0. Olha o placar do jogo para Guarani e CRB. Você vai acompanhando tudo isso aqui no futebol da CBN Campinas. Sai trabalhando ali no comando defensivo da equipe do Guarani. Vem carregando o Lucão ali pelo meio. Prepara o chute
chute, prefere o toque foi feito ali curtinho, quem saiu lá da grande área para fazer o toque foi o João Vitor, fez a tabelinha, recebe de volta lá pelo lado esquerdo, trabalhando o Mike, devolve lá no Lucão, mais uma vez fica com ela, levanta a cabeça, vem pelo meio com Alan Santos. 1 minuto e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. Matheus Barbosa toca na bola, vem com Bruno José, que não consegue fazer o domínio. Quem briga pela bola aqui pela direita, chegava ali pertinho da linha de fundo, era o Diogo Matheus. Muito forte o passe, bola para fora, arremesso manual que favorece o CRB. Guilherme Romão chega ali para fazer a cobrança com as mãos, o camisa meia dúzia do CRB. Faz um arremesso e joga lá no campo de ataque. Matheus Bueno de cabeça faz o corte, ela vem para o Bruno José, também de cabeça fez o passe, responde Guilherme Romão. Ali mais uma vez o Matheus Barbosa, toca de cabeça, ela vai para fora. Em manual que favorece a equipe do CRB. Ninguém mexeu na Lupe para a segunda etapa, né? Não, aparentemente não. As mesmas equipes que terminaram o primeiro tempo começam o segundo. Cabelo. Olha o arremesso manual do Romão, bota lá na ponta canhota pro Renato, ele tenta chegar na linha de fundo, tenta o cruzamento, pega a mão na bola, nem cruzou, nem bateu, nem dominou, nem fez nada, jogou para fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Agora com as mesmas formações, o meu caro Gabi Castro, com 2 minutos e meio, você viu alguma mudança de posicionamento, alguma coisa de Guarani e também do CRB? É um Guarani tentando ficar uma extensão do primeiro tempo, né? Então ele tenta ficar com a posse de bola, ele tenta agredir um pouco mais o CRB. Se Humberto Louser enxergou a importância dos últimos 15 minutos, de fato, se a gente tiver um Guarani um pouquinho mais ofensivo, vai beneficiar bastante o jogo e, consequentemente, a possibilidade do Guarani de pontuar. Olha o CRB, vem para o campo de ataque, bola dominada ali pela meia, preparou a batida, o Lucas Lima explodiu em cima da zaga, volta com o Lucas Lima, domina mais uma vez a bola, dá um tapa nela, pelo lado esquerdo, João Paulo, encontrou na área, Renato, cruzamento, rasteiro, a bola sobrou, vem mais uma vez João Paulo, preparou, bateu, explodiu na zaga, volta com o João Paulo, a batida para fora do gol. 3 tentativas ali do João Paulo, a primeira bateu no zagueiro, a segunda bateu o outro zagueiro, a terceira chutou para longe, foi para fora, essa linha de fundo, tiro de meta, Lupe. E na última tentativa, o João Paulo todo desequilibrado, até tentou buscar o ângulo do Pegorari, mas não conseguiu. Melhor pro Bugre, que tem tiro de meta. Pegorari, camisa 1, vai para a cobrança. Será que o Guarani vai se encolher os 15 minutos iniciais também no segundo tempo? Pode acontecer isso, Gabi? Pode acontecer, mas por enquanto um lance pontual que chama a atenção, que eu falei no meu comentário do intervalo, é o João Paulo, né, que é o maestro da equipe do CRB, precisa ter muito atenção a este meio campista. Opa, tem gol aí, meu caro Antônio Lupe. Na verdade, Cabela, é o final de um jogo importante. O Paysandu venceu o Botafogo por 3-2 fora de casa. Se o Volta Redonda vencer o Amazonas hoje, às 7 horas, o Paysandu está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, e quem é o técnico mesmo? É o Hélio dos Anjos. 4 minutos e 20 segundo tempo, vem o Guilherme Romão tentando fazer uma graça ali pelo lado esquerdo, ele escapou do Bruno José, mas não escapou do Matheus Bueno, que fez o quarto, botou para fora, manual para o CRB, já cobrado, João Paulo devolve, Romão com ela, vai para a tabela, ali pelo lado esquerdo, fez a tabela com o Lucas Lima, devolve Romão, linha de fundo, pintou o cruzamento, segunda trave, sobe de cabeça o Mike, para fazer o quarto pela sobra com o João Vitor, ele se livra da bola, porque ele deu um chutão para frente, só se livrou da bola, né? Sobra com o CRB, João Paulo mais uma vez vem pela intermediária, escapa da marcação do Matheus Bueno, sobrou com o Lucas Lima, bateu rasteiro! Xiriguidu! Do CRB! A bola dominada à frente da grande área, batida rasteirinha no canto direito do Pegorari. Ele se esticou todo. O Lucas Lima de perto da canhota foi no cantinho. O Pegorari se esticou, mas acho que dava, hein? Pouquinho mais, ele dava um tapinha nela, mas ela foi no cantaço ali, ó, toca na rede, a 5 minutos de bola rolando deste segundo tempo, CRB tá na frente, 1 pro CRB, nada pro Guarani, Lupe. O que chama a atenção foi a liberdade que o Lucas Lima teve quando recebeu a bola, ainda deu 3, 4 passos em direção à grande área do Guarani, viu que tinha espaço e arriscou um chute forte, a bola foi queimando a grama e morreu na rede do Pegorari,
que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol do time alagoano. Lucas Lima, camisa número 33, marca o segundo gol dele na Série B, o primeiro do jogo. Tá no placar do Rei Pelé, CRB 1, Guarani 0. Tem Bugrão pro câmbio de ataque, chega a marcação pra cima. Ali do lado esquerdo, quem chegava no comando de ataque era o Bruninho, ali pela esquerda, perde a bola, recupera mais uma vez o CRB. Já vem pro câmbio de ataque, trabalhou lá pelo lado direito, pinta o cruzamento, tem rasteirinho pelo meio. Matheus Bueno tava lá, fez o corte, tá jogando, Lucão toca na bola, o Mike dá um bico na bola, no meio do caminho ela sobra com o Falcão, já repõe o CRB à frente da grande área, passe feito, vem Diogo Matheus para fazer o corte, dá um tapa na bola, na saída pela direita com o Bruno José, já encontra mais uma vez chegando ali na linha lateral do campo, vem João Vitor carregando a bola, a marcação para cima dele é forte, tem o Falcão cometendo a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani, o Falcão vai, leva a mão ali à cabeça, a loucura, mas a falta tá anotada e é falta para a equipe do Bugrão, viu, Lupe? É falta e reclama bastante o camisa 98 da equipe do CRB, o Falcão. Ele alega que não fez a falta em cima do João Vitor. O árbitro estava bem distante do lance, só que a falta já foi marcada a favor do Guarani. É bola que vai ser levantada na área do goleiro Diogo Silva. Tem muita gente na área do CRB. Gabi Castro, primeiramente, olha, foi uma jogada ali, os dois se enroscaram, né? Sim. Mas o Falcão depois ele pega um braço e ainda acaba segurando, acho que foi esse último braço do Falcão ali que foi pego a falta. E do gol você fala daqui a pouquinho. Tá bom, combinado. Tá bom? 7 minutos e meio, é falta pro gol, Bugrão, quem sabe já comenta os dois. Tem Bugrão pra cima, quem sabe o gol do empate do Guarani. Será que vai dar Ziriguidum? Vai todo mundo ali pra grande área. É falta para o Bugrão, Mike, Diogo Matheus na cobrança ali pelo lado direito. Mais próximo ali do bico da grande área, todo mundo lá na meia-lua. Autoriza o árbitro, Diogo Matheus, levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça, bola pra fora do gol. Último toque do Bugrino, só tiro de meta que favorece o CRB. Gabi Castro, 1-0 para a equipe do CRB. Se a intenção era esperar os 15 minutos para começar a dar o bote, o tiro saiu pela culatra. É isso, né? E eu chamava a atenção para o início do segundo tempo, que eu achava que o CRB iria pressionar a equipe do Guarani e que o Guarani conseguiria esperar esse tempo para poder sair para o jogo. Vai ter que antecipar isso. Falha de marcação, Matheus Barbosa estava sozinho com dois jogadores, o Falcão faz esse toque para o Lucas Lima, sem marcação, e ele finaliza, não com tanta força, com mais técnica no lado direito. Não acho falha, não é frango de Pegorari, acho uma bola defensável. Já vi o Pegorari pegar bolas mais difíceis do que essa, então era uma bola defensável e ela foi para o lado direito. O Guarani atrás agora do marcador, vai ter que se expor mais, vai ter que sair mais pro jogo. Também disse na narração que podia ter chego o Pegorari, porém a gente pode analisar de uma maneira que tivesse alguém à frente cobrindo a visão do Pegorari e quando ele vê a bola é tarde, né? Porque não foi uma pancada forte, né? Foi com a parte interna da chuteira, um chute colocado rasteiro e parece que ele foi meio em câmera lenta, ele demorou um pouquinho, quando chegou ele viu, foi uma bola bem no cantinho. Pode ser que tem algum jogador à frente dele, quando ele vê a bola já não dá mais tempo. É isso, e a falha de marcação, né? Chama atenção, porque era um volante bugrino para dois jogadores do CRB na entrada da área, isso não pode acontecer. 9 passado, o segundo tempo, 1-0, o CRB tá ganhando, o Diogo Matheus sai jogando pela direita, toca na bola com o Matheus Barbosa, Barbosa devolve no Matheus, Diogo Matheus toca mais atrás, Alan Santos com ela, aperta a direita, despacha ali pela intermediária, trabalha o Guarani na saída de bola, lado direito, briga ali pela bola, o Bruninho, leva melhor o Falcão, fica com ela, domina, faz a finta pra cima do Derek, que vai na briga e comete falta. Foi falta. Falta para o CRB no círculo central do gramado em cima do Falcão. 9 minutos e 50. Você vai ouvir o toque aí daqui a pouquinho de 10 minutos já deste segundo tempo do jogo, hein? Vamos chegando a 10 minutos deste segundo tempo. Tem falta para o CRB ali pelo intermediário. Então o toque segundo está marcando 10 minutos. Falta cobrada, bola rolada pelo lado direito. Trabalha a saída, Fábio Lemão que recua lá atrás. Começa de novo com o Diogo Silva. Goleirão ali, a Lula Grandeira totalmente livre para fazer o passo lá na direita com o Simon. Sai trabalhando a equipe do CRB. Não tem muita pressa agora, está ganhando o jogo por 1-0. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol. Passamos de 10 minutos, segundo tempo do jogo, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O estádio é o Rei Pelé, o placar é da CBN Campinas. CRB 1, Lucas Lima. Guarani Nada para a equipe do Bugrão. Central da bola. E amanhã tem a grande decisão da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi às 4 horas da tarde. O tricolor está na frente, venceu no Rio de Janeiro pelo placar de 1-0. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a
Chape vai vencendo o Ceará por 1-0. O Botafogo empata com o Tombense em Muriaé, 0-0. Olha, o CRB chegou na área! Estica por baixo. O Alan Santos para fazer o corte, bola para fora, o último toque ali na chegada do Léo Pereira, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Mais uma vez chegou o CRB ali pela esquerda, hein? 11 minutos passados, é o segundo tempo do jogo. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Bugre. Botou na frente João Vitor, recebeu lá pela esquerda, brecou, girou o corpo, encontrou a chegada do Mike, vai na linha de fundo, briga pela bola, cruzamento, vem para trás, chega a zaga para fazer o corte. Chega mais uma vez o zagueirão para fazer o corte, já sai jogando o CRB, tem velocidade, está aberta a marcação do Guarani. João Paulo toca na frente, passa para o Renato, dominou na perna direita, devolve, lá do outro lado, chama o Ramon, lá pelo lado direito ele breca, espera a chegada de mais alguém, ele devolve lá na ponta direita, é o Renato que se apresentou por ali, não tem ninguém marcando o Renato, chegou no cruzamento, bola bateu no Lucão, foi para fora, escanteio para a equipe do CRB lá pela direita, Felipe. O Renato gesticula porque ele não tinha opções dentro da área para fazer o cruzamento. Optou pelo escanteio, chutou em cima do Lucão e conseguiu o tiro de canto. Lá do lado direito, sem pressa nenhuma, o João Paulo vem para a bola. É interessante, o Gabi fala daqui a pouquinho que ninguém foi em cima na marcação do Renato, todo mundo ficou olhando de longe. 12 minutos, é um segundo tempo, 1-0 CRB que tem escanteio. Lá pela direita, terceiro escanteio do jogo, segundo para o CRB. João Paulo na batida, vem bola para a grande área, sobe de cabeça no campo para fazer o quarto, mas mantém CRB no campo de ataque, Hereda, bateu de primeiro, explodiu na zaga do Guarani, sobra com o João Vitor, já faz a ligação, a saída do Guarani lá pelo lado esquerdo, faz o break, puxa pela meia, vem trabalhando, vem chegando, Bruninho fez a ligação com o Derek lá do lado esquerdo, vai para a finta, perde a bola de novo, e mais uma vez o Falcão para cima dele, para fazer a roubada. O Falcão, a gente brincou no começo do jogo que esse Falcão não era aquele, mas está dando conta do recado ali no meio, viu, Gabi? Muito bem, bela dupla ali do meio campo, Falcão e Lucas Lima estão jogando muito bem. E Cabela, você tem um problema, você precisa corrigir o espaço. Não, para você prestar atenção. Você precisa corrigir a equipe do Guarani, o espaço que o CRB tem no campo de ataque, numa questão de postura, porque você não pode fazer uma substituição perdendo o jogo para colocar mais um homem de meio campo. Então esse é o problema, o Guarani está atrás do marcador, está deixando espaço para o CRB, só que você não consegue colocar mais um volante para fazer um trio ali para fechar espaço. O Guarani está atrás do marcador, então precisa a postura dos atletas melhorar posicionamento. E vem CRB de novo, Renato, rolou para a entrada da grande área, batida, foi travado. João Paulo chegava ali à frente da área, ele toca na bola, o posse saiu esquisito ali, correu lá para evitar a saída do Derek, volta com o Derek, não, o Hereda, nada a ver com o Derek, né? Ele estava lá no ataque do Guarani. Voltou com o João Paulo, recuou mais uma vez lá pela direita, recua mais um pouquinho no sistema defensivo. Estava lá na linha de fundo, a equipe do CRB foi recuando. Vamos começar de novo, hein, gente? Vamos lá. Mas olha como é um Guarani muito passivo em campo. Novamente, os 10 jogadores de linha do Guarani atrás do meio campo. Essa linha precisa avançar, precisa deixar o CRB desconfortável na partida. O CRB está muito confortável, está tocando a bola, está dominando o segundo tempo. O Humberto Louser precisa mudar o jogo, precisa fazer algo diferente. 14 passado em segundo tempo, bola recuada lá com o Diogo Silva, lá no bico da grande área, lá na lateral direita, ele foi pegar a bola, já toca a bola pela meia, vai sair jogando no sistema defensivo com o Fábio Alemão, encontrou o Romão, devolve no Alemão, mais atrás com o Diogo Silva, faz o domínio do Diogo Silva na perna direita, trabalha com o Simon, na direita vai tocando a bola, agora ele vai adiantando a marcação, o CRB dá um bicão para o campo de ataque, fez o toque lá na direita, era para a chegada lá na direita do Léo Pereira, passa por ele, a bola recuada mais uma vez com o Pegorari. E olha aí, Cabela, adiantou a marcação, forçou o chutão do CRB, você já reteve a bola, fez algo diferente, é isso que o Guarani precisa fazer, adianta a marcação, deixa o CRB desconfortável, posse de bola já muito bem. 15, toque sobre ele, está marcando 15 minutos, é o segundo tempo. Lupe, tá tudo bem aí? Já colocou cinto de segurança na cadeira? Tá tudo sob controle, logrando êxito, como sempre. Bola recuada mais uma vez, lá com o goleiro Pegorari. Sai trabalhando ali pelo intermediário defensivo, a equipe do Guarani com o Alan Santos. Ele busca alguém pro passe, vai tentando organizar a saída de bola da equipe do Guarani. Não é ele que tem que organizar, né? Seria ele no meio, o Bruninho, por exemplo, né? Esse que recebeu a bola aí e tocou de volta no sistema defensivo com o Diogo Matheus. Trabalha com o Alan Santos, inverte a jogada lá na ponta canhota, no peito do Mike, recebe, domina, coloca do gramado, devolve com o Alan Santos. Agora é a marcação do CRB que está fechadinha lá atrás. O Guarani vai tentando encontrar uma brecha ali para chegar no ataque. Vem com o Alan Santos para o campo de ataque. Vem o Anselmo Ramon na captura. Fez o passe pela direita. Trabalha mais uma vez com o Bruninho. Aliás, com o Diogo Matheus que faz o lançamento para o Bruninho.
Lançamento muito forte, chega lá o Romão para fazer o quarto, bico na bola, joga para fora. Adianta a marcação Guarani, aperta a equipe do CRB e o CRB começa a cometer erros. É isso que o Gabi disse agora há pouco, né, Gabi? Exatamente, precisa deixar o CRB desconfortável. O Guarani tem qualidade para chegar ao campo de ataque, para triangular melhor. O Guarani precisa ter paciência para encontrar um espaço. Derek domina a bola, mas deixa escapulir a zaga do CRB, sai jogando com o Fábio Alemão, já toca na bola, sai trabalhando o Renato, lado esquerdo, foi programado, pede falta, o árbitro anota, falta que favorece a equipe do CRB, bem em cima da linha divisória do campo, hein? 16 minutos e meio, segundo tempo, o Guarani está perdendo, o CRB está ganhando, 1-0, o CRB está na frente, o gol foi do Lucas Lima, 5 minutos dessa segunda etapa, pois não, Gabi? Posso queimar a língua, porque você criticar atacante é complicado, mas o Derek não faz uma boa partida, Humberto Louser, eu acho que já pode pensar na alteração, a entrada do Bruno Mendes. Mas a pergunta é, a bola está chegando para ele fazer uma boa partida? Não, mas quando chega, ele está perdendo a bola com muita facilidade, ele não está conseguindo dominar essa bola, não está conseguindo chamar os seus companheiros. Lado esquerdo, Guilherme Romão, tocou na bola boa, Renato chegou na área, chega também Alan Santos, tá bicando a bola, o zagueiro do Guarani faz o quarto providencial na chegada ali pelo lado esquerdo do Renato mais uma vez, hein, Lupe? Providencial e de qualquer forma, né? Porque o Alan Santos, ele acabou tirando a bola pela linha de fundo, aonde o pé estava virado, porque o Renato tinha condições de até fazer o cruzamento. Tem escanteio o CRB pelo lado esquerdo do campo. João Paulo, camisa 18, tá na bola. Tá se ajeitando ali, já colocou a bola no gramado, vai fazer a cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, hein? 17 minutos e meio desse segundo tempo, 1-0, o CRB tá ganhando o jogo. O João Paulo tá lá, só esperando a autorização do árbitro. Todo mundo no empurra na grande área. João Paulo vai na batida, autoriza o árbitro, João Paulo na bola, levantamento fechadinho no meio da pequena área, sobe a zaga do Guarani, na verdade, agacha-se o Lucão para fazer o quarto de cabeça, a bola sobra com o CRB, mais uma vez tenta o cruzamento, a zaga do Guarani faz o quarto, o tapa na bola, sai jogando lá pro lado esquerdo com o Bruninho, fez o domínio, marcação encostou para cima dele, aí não, né, Bruninho? Essas pedaladinhas assim aí, parte para cima, bota a velocidade e vai para cima, mas a falta anotada em cima dele, viu, Lupi? Mas teve um detalhe interessante que o Bruninho, na hora de puxar o contra-ataque, ele levantou a cabeça e viu que não tinha ninguém para acompanhar o camisa número 27 em direção ao gol do CRB, por isso ele acabou fazendo um drible, foi derrubado, a falta está marcada e já foi cobrada pelo Bugre. Aliás, é a lentidão que o Gabi já falou várias vezes na saída de bola do Guarani, né, Gabi? Transição lenta, o Guarani não consegue puxar um contra-ataque, Bruninho olhou para o lado, não tinha ninguém, foi esperto, diminuiu o ritmo, foi atropelado, falta, posse de bola, continua com o Guarani. 18 minutos e 40, o segundo tempo, 1-0, o CRB está ganhando o jogo, o Guarani vai tentando encontrar um espaço para chegar ao gol do empate, Lucão trabalha a saída lá pelo lado esquerdo, já vem para o campo de ataque, chega a marcação do João Paulo para cima dele, ele carrega, breca, olha, toca do lado, o Mike recebe, devolve mais atrás para começar de novo, quem fica com ela para fazer o toque é o Matheus Bueno, ajeita a bola na perna direita, rola pro outro, Matheus que é Barbosa, lado direito, já faz o passe rapidamente para o Diogo Matheus, encosta a marcação do Guilherme Romão, ele fez o passe, o Matheus Bueno saiu lá da esquerda, veio para a direita, recebeu, tentou um passe ali com o Bruno José, que tenta um toque da bola, não tá legal também o Bruno José em campo hoje, hein? Não tá bem o Bruno José, não tá bem, tentou o passe, perdeu mais uma vez, aperta a marcação, a equipe do Guarani, recupera a bola com o Matheus Bueno. Faz o domínio, de 9 minutos e 20, já gira o corpo ali de frente mais uma vez para o ataque Bugrino. Matheus Bueno com ela, breca, olha do lado, João Paulo encosta, ele fez o passe com Barbosa, Barbosa devolveu meio que na fogueira ali para o Alan Santos, encosta o Anselmo Ramon, vai mexer duas vezes o Guarani ali, viu, Lupi? Bruno Mendes e Pablo Tomás. Vem para o campo de ataque, o Guarani, lançamento feito, chega, Fábio Alemão, sem recurso, tocou para fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani. Será que vai antes do escanteio a substituição, meu caro Antônio Lupi? Tudo indica que sim, né? Porque o quarto árbitro já está com a placa na mão, o Chuva já está ali passando as instruções para o quarto árbitro das modificações, só que agora ele olha para o árbitro e aguarda ali a autorização do responsável pelo apito para realizar as trocas. Bruno Mendes e também o Pablo Tomás, eles vão para o jogo, não, o escanteio para o Bugre. Diogo Matheus na cobrança do escanteio, vem bola para a área, tá viva lá pelo meio, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela direita, lá do outro lado quem chega é o Léo Pereira, que vai lá na lateral direita para ficar com ela, toca mais atrás com a Hereda, recua mais um pouquinho com o Simon, dá um bico na bola, despacha para o campo de ataque, ligação com o Léo Pereira, lá na ponta direita, que carrega, bota velocidade, vem CRB para cima do Guarani, encosta a marcação do Bruninho, lá na lateral esquerda, faz a fechada em cima do jogador, ele recua,
Começa de novo com o Falcão. Toca do lado com o autor do gol, Lucas Lima. Fez o passe do lado esquerdo. Anselmo Ramon, que tá andando o campo todo, hein? Anselmo Ramon, que ele corre o campo todo. Tá na direita, tá na esquerda, tá no meio campo, tá lá na defesa. Trabalha a bola mais uma vez. Anselmo Ramon, de primeira, fez o passe. Ali pelo meio campo com o Falcão, que encontra o Hereda chegando no campo de ataque. Mais atrás, recua com o João Paulo. Aí tocando a bola a equipe do CRB. Agora o Guarani fica só assistindo o CRB tocar a bola, hein? 1-0, o CRB tá ganhando o jogo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 21 minutos, 21 passados, é o segundo tempo do jogo, 21 passados, segundo tempo do jogo, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o placar está assim, ó. CRB! 1 pro CRB, Lucas Lima, a 5 minutos da segunda etapa. Guarani! Nada pro Guarani, CRB na área, Anselmo Ramon rolou, mais atrás tocou João Paulo pela direita, bola enfiada, lá na linha de fundo, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Grão. 1-0, o CRB tá ganhando do Guarani. Lupe. Central da bola. Em andamento, Tombense vai empatando com o Botafogo em 0-0 em Muriaé. E também a Chapecoense vai ganhando do Ceará por 1-0 em Chapecó. Tá mexendo o Guarani, tá mexendo também o CRB. Vamos começar pelo Bugrão, meu caro Lupe. Vamos começar pelo Guarani. O Derek, camisa número 9, tá, na verdade o Derek 11 tá fora e o 9, Bruno Mendes, tá no jogo. Bruno Mendes com a 9 entra na vaga do Derek e o Bruno José acabou deixando o campo para a entrada do camisa número 7, o Pablo Tomás, que também é atacante. Portanto, o Bruno José e Derek estão fora. Com a 7 o Pablo Tomás e com a 9 o Bruno Mendes. O CRB mexeu, saiu o Romão, meia dúzia, entrou camisa número 2, o Matheus Ribeiro. Muito bem, 3 trocas, 2 do Guarani, 1 da equipe do CRB. Pablo Tomás já faz a ligação na ponta direita para Bruno Mendes, os dois que entraram agora estão fresquinho no jogo, hein? Já encara a marcação do Fábio Alemão, chega a marcação para cima do Guto, tá fresquinho ali, o Matheus Ribeiro faz o quarto e briga pela bola, o toque é feito, Renato com ela, devolve o Fábio Alemão, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, no meio do caminho, ela sobra ali nas coxas do Léo Pereira, que não consegue o domínio, o Guarani já recupera a bola, hein? Mantém no campo de ataque lá pela esquerda, sai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugrão, em cima da linha do norte do campo, que chega é Matheus Bueno para fazer o domínio, devolve mais atrás com o campo, o zagueirão que vem para o campo de ataque tentando armar a equipe do Guarani, o passe é feito, chega Mike, recebe no peito, coloca no gramado, devolve com o Lucão mais uma vez, o zagueirão que está chegando ali próximo da área, fez o lançamento para dentro da grande área, lá pelo lado esquerdo chegou o Guarani, sai o goleiro, Diogo Silva. O Diogo Silva, ele sai fintando ali, ele achou que o recuo ali do Falcão fosse ser anotado alguma falta se ele pegasse a bola com a mão. Pelo menos foi isso que eu entendi, viu, Lupe? Aí ele sai carregando a bola, de repente ele pula na bola. E acho que a melhor definição foi o Gabi Castro, ao fundo falou, que louco. A saída do Diogo Silva, ele achou que teria sido um recuo, só que não, aí ele fez a defesa, só que o árbitro já tinha parado o lance, uma falta em cima do Falcão na origem do lance. Muito bem, quem não tá louco, meu caro Lupe, é o próprio Gabi Castro, que ele comentou que Bruno José e Derek não estavam bem, está enxergando o jogo que o Humberto Louser também está vendo lá no gramado, meu caro Gabi. E de fato fez as alterações no setor ofensivo, o Derek não estava funcionando, então ele coloca o Bruno Mendes e ele coloca também o Pablo Tomás, que foi artilheiro, né, com o Operário, marcando 12 gols em 13 jogos, e aí ganhou essa oportunidade para chegar até o Guarani. Agora, essa posse de bola precisa chegar com mais qualidade ao ataque. Olha o CRB, Renato invadiu a área pela esquerda, cruzamento em rasteirinha, sobra de bola pelo meio, Pegorari! João Paulo de primeira na entrada da grande área, Pegorari, que defesaça do goleiro do Bugre, Lupe! Um verdadeiro milagre, depois do cruzamento do Renato que vinha pelo lado esquerdo, rolou para trás e João Paulo de primeira buscou o canto esquerdo, Pegorari voou na bola e mandou pela linha de fundo, defesaça do goleiro do Bugre, tem escanteio CRB, João Paulo na bola. Vai lá pela direita, o quinto escanteio no jogo, quarto para a equipe do CRB, escanteio, 25 minutos, o toque CB, ele marcou 25 minutos, João Paulo na bola, perna direita, faz o levantamento, vem na marca do pênalti, de cabeça o desvio para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo, nossa força é cuidar de você.
E o Guilherme Romão, que foi também, inclusive, destaque na entrevista do Daniel Paulista antes do início da partida, também está fora, foi substituído, daqui a pouco o Gabi fala. Vem Guarani, Bruninho, faz domínio, entrada da área, Bruno Mendes, briga por ela, chega por baixo a zaga, ela sobe com o João Paulo, todas as bolas passam pelos pés do João Paulo, olha ele de novo, João Paulo com ela, toca na bola, faz a abertura, lá pelo lado direito, vai trabalhando a chegada no campo de ataque, Léo Pereira, lado direito encara a marcação do Mike, João Paulo está ali pertinho, vai para a tabela, recebeu, girou o corpo para cima do Matheus Bueno, faz o domínio, só que ele recua um pouquinho mais atrás com o Herida. Fala, Gabi. Se não for o craque do jogo, vai levar a menção honrosa. Como joga o João Paulo, alertei desde o início do jogo, é impressionante, é um maestro do CRB, ele bate falta, escanteio, ele vem buscar a bola no campo de defesa, ele chega ao campo de ataque, é impressionante a versatilidade, né? Como ele consegue jogar em várias posições. Fala, Lupe. Daqui a pouco, Gum do CRB, aquele mesmo. Aquele. Multicampeão com o Fluminense. 26 minutos e meio. Segundo tempo, 1-0. CRB tá ganhando, hein? Mike faz o quarto, domina, fica com ela, lado esquerdo. Já fez o passe ali pelo meio, pro Bruno Mendes. Passa por ele, sobra com o Fábio Alemão, já dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, recebeu Renato, devolve ali pelo círculo central do gramado com o Falcão, já abre lá pela direita mais uma vez com ele, a bola tá passando por ele, olha, João Paulo, domina a bola, recua no sistema defensivo com o Simon, 1-0, o CRB tá na frente, resultado não é legal pro Guarani, apesar de estar lá em cima, dentro do G4 e tudo mais, mas o resultado não é legal não, vitória seria mais importante pro Guarani hoje, um empatezinho seria também um bom resultado fora de casa, vai Bugrão pra cima do CRB, toca a bola na pé direita com o Simon rola a bola com o Herida faz o domínio, ajeita, vem carregando ali pela intermediária, busca alguém para fazer o passe, o Bruno Mendes está na marcação, ele rola a bola com o Fábio Alemão, na esquerda tem o Matheus Ribeiro, é ele quem recebe a bola, rete ali pertinho da lateral do campo, perto da canhota, tenta o lançamento, a bola explodiu em cima do Pablo Tomás, tenta na recuperação de bola, comete a falta, leva vantagem aqui do CRB, vem bola para o ataque, sobrou ali pelo meio, Anselmo Ramon, dominou, enfiou lá na área para o lançamento, Léo Pereira comete falta em cima do Pegorari, que também deu uma desacelerada ali para levar um empurrão, meu caro Lupe. Uma emoção, né? O Pegorari, ele buscou a saída de bola, mas viu que o Léo Pereira vinha em velocidade, só que o atacante do CRB fez a falta no goleiro do Guarani. Mexe a equipe do CRB, vai embora o 33, o Lucas Lima, autor do gol. Não é o Lucas Lima não, ele levantou a placa. 23, perdão. 23, Simon tá indo embora, provavelmente machucado ali com problema na panturrilha. Entra Gum, camisa número 3, zagueiro por zagueiro. E pro amarelo já também o Simon, né? Um dos amarelados da equipe do CRB. 28 minutos e meio deste segundo tempo. Trabalha a Série B na equipe do Guarani ali com o Ana Santos. O Gum, experientíssimo ali à frente, aliás, na zaga do CRB. É bom ver o jogador experiente jogar, joga diferente, né? Tem uma qualidade que mostra pra gente, é gostoso ver, né? Total, exatamente. Precisa ver questão de tempo de bola, né? Mas questão de posicionamento. Fisicamente também, como é que tá? Exatamente, mas a experiência dele faz a diferença e ofensivamente a bola pelo alto é um perigo, né? E então as alterações, o que elas estão acontecendo? Humberto Louser do meio campo pra frente, colocando Pablo Tomás, colocando o Bruno Mendes, e o Daniel Paulista vai respondendo. Então tira o Guilherme Romão, lateral esquerdo, que já estava cansado, e coloca o Matheus Ribeiro, que é ambidestro, mas a perna melhor dele é a direita, vai jogar pelo lado esquerdo, é algo que o Guarani pode explorar, e coloca também o Gum no sistema defensivo. Então o Daniel Paulista mexendo na zaga e Humberto Louser mexendo no ataque. E esse Anselmo Ramon, hein? Corre o campo inteiro, rapaz. Que é isso, hein? Exatamente. Jogando praticamente fora de posição, né? Agora ele tá jogando como se fosse um meio campista, vindo buscar essa bola, sofrendo falta, fazendo falta. É um jogador importante, apesar de não estar fazendo uma grande partida. Mexe. Vai lá, Lupe. O Regis está em campo. E também o Iago Teles com a 37. O Iago Teles entra na vaga do João Vitor. João Vitor com a 19 vai embora. Entra o 37, o Iago Teles, que é atacante, chegou recentemente ao Guarani, estava justamente no rival do CRB, ele estava no CSA. E também foi embora o Matheus Bueno com a 18 para a entrada do 78, Regis. As duas mexidas do Humberto Louser. 30 toques, Chebini está marcando 30 minutos, é o segundo tempo, sai jogando o Guarani, lá pelo lado esquerdo com o Lucão, ele já faz o domínio, marcação de longe ali do Anselmo Ramon, que estava aqui na lateral esquerda, já está lá na lateral direita, vai tocando a bola, quem chega fresquinho no jogo ali é o Regis, pela primeira vez toca na bola, faz a abertura lá do lado esquerdo, quem trabalha por ali agora
agora. Vai se ajeitando lá do outro lado era o Lucão. Ali pela meia vem Matheus Barbosa, que já faz o passe com o Alan Santos. Na direita, carrega o zagueiro do Guarani no campo de ataque. Fez o passe, Diego Matheus. Abertura para Pablo Tomás. Lá direito, tenta a finta. Chega por baixo o Matheus Ribeiro. Faz o quarto, joga a bola para fora. É bom para a equipe do Guarani. Chega para a cobrança com as mãos o Diogo Matheus. Toma a distância, faz um arremesso curtinho ali com o Pablo Tomás. Escapa da marcação, vai ali de fundo, tenta o cruzamento. Bola para trás, bate na zaga, briga por baixo. Brigava o Diogo Matheus com o João Paulo. A bola acabou batendo ali no olho do Diogo Matheus ali. Ele bota a mão agora ali. Parece que está tudo bem com ele, ou não, né, Lupe? Ele pediu ali só um minuto pro árbitro, porque a bola foi muito forte no rosto do Diogo Matheus. Agora sim, ele está em pé, está andando, mas ainda é um desconforto ali na região dos olhos. Mas está tudo bem com o Diogo Matheus, lateral direito. Enxergando uns 30 jogadores em campo agora. Olha o João Paulo foi que chutou a bola em mim. Vamos girar tempo e placar do jogo. 31 minutos passados deste segundo tempo de jogo. É 29ª rodada. Depois dessa vão faltar só 9 rodadas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O placar subindo está assim, ó. CRB. Lucas Lima marcou a 5 minutos deste segundo tempo. Guarani. Nada para a equipe do Bugrão, Lupe. Central da bola. Agora vai, rolando a decisão do Campeonato Paulista da segunda divisão. Já garantidos na Série 3 do ano que vem, Catanduva e União São João se enfrentam em Catanduva. Por enquanto, 0-0, finalzinho do primeiro tempo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Chape 1, Ceará 0, Tombense 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Futebol Globo CBN. Foi Bugrão para o campo de ataque, cruzamento feito ali pelo Mike, houve o desvio. Bola foi para fora no desvio ali do Léo Pereira, bola para fora. Escanteio para a equipe do Guarani lá pela direita, o 6º escanteio do jogo, só um segundo para o Guarani, viu, Lupe? E dessa vez o Diogo Matheus não foi não, deve estar com a visão ainda meio embaçada. Vai só o Mike, camisa meia dúzia para cobrança do escanteio. É lá pela esquerda, vem bola para o campo de ataque, vai para o cruzamento, perto da canhota, levantamento, segunda trave de cabeça, Lucão jogou pelo meio, chega a zaga. Mas a bola fez a curva atrás da linha de fundo. A bola já havia saído no cruzamento do Mike. Tinha que ter sido o Diogo Matheus, viu, Lupe? Tinha que ter sido o Diogo Matheus. Poderia ser melhor ou não. A bola acabou saindo, né, pelo lado. Fez a curva. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tenho uma dificuldade enorme de ver essas situações da bola fazendo a curva pelo lado de fora. Mas essa aí, eu acho que o assistente errou. Também acho. Somos 3 então, porque eu não vi essa curva por fora também não. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexe! Vai lá, Lupe. Vai embora Bruninho, 27. Bruninho, 27 está fora. Vem Isaac pro jogo. Camisa número 29. Isaac, 29, está no jogo na vaga de Bruninho. 1, 2, 3, 4. É a quinta e última do técnico Humberto Louser. Muito bem, você está passando o zap com o Humberto Louser. Você está conversando com ele? Então. Eu concordo com todas as alterações do Humberto Louser. Talvez eu faria um pouquinho antes essas alterações, mas de fato mostra a insatisfação do treinador bugrino com o seu setor ofensivo, né? Ele mexeu em todas as posições. Tem CRB, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, vai lá pelo horário. Faz a defesa e o Lucão ficou pedindo saída de bola antes do jogador chegar na bola, no caso o Léo Pereira lá na ponta direita, viu, o Lupe? Mas o assistente não viu da mesma forma, ele entendeu que a jogada foi normal. Para sorte do Guarani, o Anselmo Ramon, que estava sozinho na área, não aproveitou e fez o cabeceio torto, sem chances de fazer o gol. O Mike está caído, com um problema ali no tornozelo, aparentemente está tudo bem com ele, só que o Louser não tem mais modificações, já fez as 5 trocas. Inclusive quando ele caiu, o Louser gesticulou na beirada do campo, assim, pô, Mike, agora não, pô! Mas o Cadela já fez o diagnóstico que foi um pisão, não é lesão muscular, então dói, mas continua. Só se quebrar o dedo, né? É perigoso. 35, toque, CBN tá marcando. 1-0, CRB tá ganhando o jogo. 1-0 pra cima do Guarani. Trabalha a bola, saída, Regis com ela. Vem buscar o jogo, sumidaço. O Regis também entrou. Segunda vez que eu falo o nome do Regis, hein? Toca a bola ali pela intermediária defensiva. Fez o passe com o Alan Santos. Encontra aberto o Pablo Tomás ali pela direita. Fez o passe.
Renta lateral do campo lá direito. Vem Diogo Matheus, devolve ali com o Pablo Tomás pelo intermediário. Ô, seu juiz, cuidado aí. Regis domina, fez o toque lá pelo lado esquerdo. Vai trabalhando, chegada do Mike, marcação encosta pra cima dele. Tenta finta, quase que ele perde a bola. A bola espirrada, sobra ali com o Lucão. Lucão devolve no campo de ataque. Quem trabalha é o Isaac, com o Mike, Isaac faz o domínio. Devolve lá do lado esquerdo mais uma vez com o Mike. Fez o passe, trabalha ali pela intermediária. Bola no campo de ataque, abertura com o Regis, na ponta canhota. Tem levantamento na área. Bruno Mendes ajeitou, sobra de bola. Isaac bateu, explodiu na zaga, voltou pelo meio. Chega o zagueiro. Dá um bico na bola, tira o perigo. Fica caído ali o Fábio Alemão, tomou uma bolada ali. Caixa de ferramenta. Na caixa de ferramenta, tudo bem. Países Baixos. Playground. Tá ali. Só para o torcedor bugrino visualizar como é que o Guarani está em campo agora. Matheus Bueno é o único volante. Regis entrou para jogar ao lado dele. Isaac é o meio-campista centralizado, joga na posição do Bruninho. E aí você tem o Iago Teles jogando, atacando pela esquerda. Você tem o Pablo Tomás atacando pela direita. E o Bruno Mendes centralizado. É o Guarani em campo agora. 36 minutos e 40 segundo tempo de jogo. Vai trabalhando o Leolan Santos, a saída de bola da equipe do Guarani. 36 e 40, 1-0 CRB. Torcedor do Guarani tá ruindo unha. Guarani em busca do outro empate. Bota a bola ali pelo bico da grande área. Chegou ali na dividida. Quem chegou ali na dividida da equipe do Guarani parece que é o Iago Teles, que chegava ali na briga pela bola. Foi tocado, estava dentro da área, né, Lupe? Se alguma coisa deveria ser marcada, seria pênalti, é isso? Eu fiquei na dúvida se ele estava dentro ou um pouquinho fora. Mas foi uma travada de bola na Bugum, né? Que estava ali o zagueiro que acabou entrando no segundo tempo. Na visão do árbitro, tudo normal, não teve chamado do VAR, não teve nada. Arremesso lateral para a equipe do CRB. Aliás, a equipe do VAR está dormindo hoje, né? Porque não teve nada, não lança assim. Mas é melhor assim, né? É muito melhor assim, né? Senão o jogo vai acabar às 10 horas da noite. Toca a bola mais uma vez, a saída da equipe do Guarani, a bola tocada ali pelo meio. O Isaac fez o passe do lado com o Pablo Tomás, devolve no Isaac. Isaac domina a bola, tem marcação em cima dele, foi programada, é falta nele, é falta que favorece o Guarani ali pela meia direita. Vai se ajeitando ali o Pablo Tomás, 37 minutos e 40. Agora vai de baseada, hein? Agora o CRB, o Daniel Paulista vai de baseada ali. Pera aí que a prancheta aqui vai ter que trabalhar muito aqui agora, viu? E é nesse momento que a gente começa a entrar em um pequenino desespero. Pois é. Por falar em desespero, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Pronto, Lupe, deu tempo de marcar aí? Ainda não aconteceram as trocas, mas serão 3 no total. Vem Auremir, vem Yuri e o Rômulo na equipe do CRB, mas as trocas ainda não foram realizadas. Os 3 estão aguardando essa cobrança de falta para o Guarani, que é perigosa. O Regis e o Diogo Matheus, eles estão na bola. Bola que será alçada na área do CRB. Tá lá o Regis para fazer a batida de perna da canhota. De perna da direita é o Diogo Matheus. 38 minutos e 40 segundo tempo. Aumenta o volume, torcedor do Guarani. Vai dar Ziriguidu, vem comigo, vem bola para a grande área. O Diogo Matheus levantou o braço ali, o Regis vai para a bola. Diogo Matheus faz o levantamento no segundo pau, passa por todo mundo. Só não passa pelo goleiro Diego Silva, que estava ligadão ali para fazer a defesa e botar ordem na casa do Galo da Praia, meu caro Lupe. É a falta que todo goleiro gosta, né? A bola veio direto ali nos braços do Diogo Silva, que fez a defesa. Ninguém do Guarani acabou subindo para cabecear. Vamos lá, as trocas do CRB, 11. Renato está indo embora, vai o 77, o Rômulo na vaga do Renato. 77, Rômulo está no jogo, Renato com a 11 está fora. Serão mais 2 trocas, como só tem uma placa, o quarto árbitro também pede tranquilidade para o delegado, que está apressando o quarto árbitro do jogo. 33, agora sim, o autor do gol, Lucas Lima, está indo embora, entra o 5, o Auremir. Ex-Guarani, inclusive, né? Auremir, camisa número 5, está entrando no jogo e falta só mais uma troca. 9, Anselmo Ramon está indo embora. Entra o Yuri, camisa número 19. As 3 trocas do técnico Daniel Paulista, que também não tem mais nenhuma. Muito bem. Tá aí, portanto, 3 trocas.
Foram embora aí o Anselmo Ramon, o Renato e também o Lucas Lima. Entraram Rômulo, Auremir e Yuri. Boas trocas, viu, do Daniel Paulista. Reforça o meio-campo com o Auremir, que fez muito sucesso no Guarani 2016-2017. Lucas Lima já estava cansado, então entra um jogador descansado para este meio-campo. Rômulo fez uma dupla interessante com o Renato no Avaí, agora os dois jogando pelo CRB. Entra também o Yuri, que tem muita velocidade. Yuri é aquele mesmo ex-Ponte Preta, ex-Atlético Mineiro, é um atacante de velocidade, não tinha por que mais manter o Anselmo Ramon, porque é ataque do Guarani contra a defesa do CRB, e o Anselmo Ramon é muito pesado, então ele coloca um atacante de velocidade para puxar esse contra-ataque. O Regis foi fazer a finta ali, Regis, não reclama não, Regis, ele foi fintar, ele se fintou, a bola foi pra fora, arremesso manual pro CRB, é isso, né, Lupe? Mais ou menos por aí, né? Ele tentou ali ganhar no grito, né, naquele tradicional... Não, e ele ganhou. E ganhou. Olha, o Daniel Paulista ficou nossa, mas ele xingou com vários palavrões, média de 16 palavrões aí, sem repetição. Expulso. E por isso recebeu o cartão amarelo e foi expulso. É expulso o Daniel Paulista, pela forma intensa que xingou o árbitro. Meu Deus, hein? Dá brava. Olha lá, olho no olho, quero ver o que você tem. Continua falando, hein? E por causa de um lateral, hein? Então, exatamente. Olha como essa partida ela é importante para o CRB. Mais um cartão que já o Lupe vai confirmar pra gente. Era um lateral para a equipe do CRB no meio-campo que o árbitro deu para a equipe mandante. O Regis reclamou bastante. O quarto árbitro entrou na parada, deu essa posse de bola para o Guarani. O Daniel Paulista reclamou, foi expulso. Tem mais cartão para a equipe do CRB. Olha como o jogo fica tenso no final. E olha que situação. O CRB tá ganhando por 1-0. Né? A gente precisa destacar isso aqui. E o cartão amarelo foi pro João Paulo, camisa 18, que ficou xingando o árbitro, ofendendo o árbitro. O Yuri, que acabou de entrar, foi tirar o João Paulo e o João Paulo acabou brigando com o Yuri. Olha a confusão que um lateral mal dado pro Guarani gerou nesse duelo entre CRB e Bugre. E o Guarani não aproveitou, porque arrumou errado lá no manual, já deu a bola pro CRB. Assim, tá vendo o Daniel Paulista como podia ter ficado com o Olha o CRB na frente da área, bola tocando lá pela direita, João Paulo chegou, invadiu a área, bateu, cruzado, fraquinho. Chega no campo por baixo para fazer o corte e sai jogando a equipe do Guarani. Uma briga tão grande pro lateral, não foi nem mal cobrado, foi pessimamente cobrado o lateral da equipe do Guarani que desperdiçou. Agora recupera a bola, vem ali pelo meio. Troca a bola, Matheus Barbosa faz a abertura com o Pablo Tomás lá direito, devolve ali pela meia. Antes, sentiu, hein? Parece que sentiu ali o zagueiro, botou a mão no posterior da coxa ali, o Fábio Alemão, hein? Vamos só dar uma conferida aí, quando ele toca na bola, parece que ele bota a mão no posterior da coxa, trabalha Guarani, vem bola, procura a grande área, cruzamento feito, pega o goleiro para ficar com ela, para botar ordem na casa da equipe do CRB. Acho que só foi alarme falso, viu, Lupe? Ou alguma ginga de braço que acabou deixando ali você com essa interpretação, mas de vez em quando acontece. Aparentemente está tudo bem com ele. Tudo bem, então vamos aguardar mais um pouquinho. Salvou em cadeira, né? Obrigado, Lupe. O Lupe tem um vocabulário assim sensacional, ele ajuda a gente sempre, né? Trabalha muito bem nessa área, o Lupe. Tocando a bola mais uma vez a equipe do CRB, ali pela esquerda, chegando mais uma vez o Matheus Ribeiro, fez a finta, tocou mais atrás, trabalhou ali pela meia, chegava também o Auremir, saiu com bola e tudo, arremesso manual para o Guarani, 43-40, daqui a pouquinho vai subir a placa dos acréscimos ali nesse segundo tempo, 1-0 CRB. Se no primeiro tempo não teve quase nada de bola parada, foram 4 de acréscimos, vai ser serão 5. Eu vou arriscar 5 agora na segunda etapa. Eu vou com 7. 6. Qual é a música? 44 minutos desse segundo tempo. 1-0, o CRB tá ganhando o jogo, hein? Ixi, olha lá, outro nó, como é que chama aquele nó lá que você falou? Do Falcão. Todo mundo tem que tirar com a boca, né? Estranho isso aí. Tá louco, mas o do Mike foi com 10 minutos de jogo. O do Falcão já... Durou mais, tá vendo? Mais o jogo inteiro, o cheiro deve estar muito bom, mas tudo bem, né? Olha lá, eu tive sentado lá aí já é uma amiga. Vamos crescer lá, vamos crescer. Olha lá, manda crescer, mas lá tá bravo o senhor André Luiz Bento. Pra mim só André Luiz Bento. Olha lá, estão fazendo uma selfie lá, torcedor do Guarani.
Que beleza. Já sai jogando o Guarani, vem pro campo de ataque pela direita com o Diogo Matheus. Ele brecou, olhou de um lado, do outro, carregou, toca na bola. Vem Pablo Tomás, vem buscar o jogo, foi empurrado, recebe falta, tem pressa. A cobrança de falta do Guarani, já passamos de 45 toques. Mais 6. Aí, seu comentarista. Até o tempo ele acerta. Ele acertou todas as substituições e até o acréscimo do árbitro. Olha o Isaac, faz o lançamento pro Mike lá pelo lado esquerdo. O Mike domina na perna da canhota, vem levantamento para a grande área. Subiu o goleiro, se atrapalhou ali com o zagueiro. Sobra de bola com o João Paulo, conserta as coisas ali pela meia, já bota pro campo de ataque. Vem descendo, vem carregando o Léo Pereira ali do lado esquerdo. Ele faz a finta, trabalha do lado, o Yuri ficou de frente pro lanche, devolveu. Léo Pereira na linha de fundo, pintou cruzamento, quarto e feito. Sentiu. Esse sentiu. Agora o Léo Pereira sentiu. Esse botou a mão no posterior da coxa, claro, viu, Lupe? Sem desculpas. E o jogo não para, porque ele caiu do lado de fora do campo. Por isso, o departamento médico da equipe saiu em velocidade para atender o jogador, só que o árbitro mesmo assim para o jogo. Não, falta, porque o Regis dominou com o braço. Ah, verdade, ele Regis do braço e agora caiu o Diogo Silva. Caiu o goleiro também, caiu o atacante, fora do campo, caiu o goleiro na pequena área. E aí a migué do goleiro do CRB, por quê? Para o jogador ser atendido e o CRB não ficar com um a menos. Então, como o goleiro tem essa prerrogativa, ele dá uma enrolada lá na defesa, o departamento médico cuida lá do atacante do CRB para não ficar com um a menos. 46 minutos e meio, tá caído lá o goleiro, vai aumentar mais um ainda. Cabela. E o Guarani tem uma sequência muito forte pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro. Faz 2 jogos em casa contra o Novo Horizontino no próximo sábado e depois com o Vila Nova. São 2 candidatos e que brigam pelo acesso. E depois tem o Vitória, que hoje lidera a competição lá em Salvador. Então são 3 grandes jogos para o Guarani, que vai perdendo para o CRB e depois tem 3 partidas contra concorrentes que brigam pelo acesso. Por isso que nós falávamos, lá no início da transmissão, um empate hoje seria excelente para o Guarani. Exato, manteria 6 jogos de invencibilidade, moral e confiança em alta para poder enfrentar esses confrontos diretos. Não é nenhuma terra arrasada essa derrota, mas pode ter um efeito na tabela de classificação com a chegada de adversários. 47 minutos, é o segundo tempo, reta final do segundo tempo, 1-0, o CRB está ganhando o jogo, hein? CRB está ganhando o jogo. 47,5, segundo tempo, 1-0, tá ganhando o CRB. Vamos a 50, calma, vamos a 51 ainda. Toca a bola mais uma vez, campo defensivo ali com o Alan Santos. Devolve ali pela intermediária com o Matheus Barbosa. Volta lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado tem Lucão com ela. Vem agora ali pro campo de ataque, trabalhando, marcação do João Paulo. Devolve ali pela meia. O Léo Pereira tá de volta em campo, né? Tá tudo bem com ele, né, Lupe? Voltou pro finalzinho do jogo, Léo Pereira. Trabalha mais uma vez o Bugrão, vem pro campo de ataque, lado direito. Trabalhou a chegada, campo de ataque, Thiago Pérez foi pra frente, a marcação encostou pra cima dele, protegeu bem, recuou com o Diogo Matheus, faz a proteção, Diogo Matheus, ameaça o cruzamento, puxa na perna da canhota, levantamento, lá na segunda trave, passou por todo mundo, a bola tá viva pelo meio, o árbitro pega uma falta. Pega uma falta ali do Pablo Tomás, no meio da grande área, Lupe. Ele faz o sinal de negativo com a cabeça, mas teve um empurrão ali em cima do Gum, que agora pede calma aos jogadores da equipe do CRB, só que a falta está marcada. O empurrão realmente do Teles para cima do zagueiro do time alagoano. Mas olha a experiência do Gum, né? Impressionante. Claro. O jogador do Guarani, Pablo Tomás, encostou nele. Ele já fez todo o movimento aí, obviamente. O árbitro foi na dele, né? Porque daí prevalece a defesa, né? Então a falta para a equipe do CRB dentro da área. Ali o goleiro para fazer tiro do meta, o árbitro pede pressa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sérgio do Guarani, a bola sobra ali pela intermediária, Matheus Ribeiro de cabeça, mantém o CRB no campo de ataque, João Paulo. Que jogador o João Paulo, hein? Brincadeira, hein? Quantos anos tem o João Paulo, hein? 33. Tá jogando muito o João Paulo, tá jogando muito. Jogador nesse time do Guarani, Gabi Castro.
Faria importantíssimo. Seria muito importante ali no meio, não? Sem sombra de dúvidas. É um jogador versátil também, pode ser um segundo homem de meio campo, pode jogar centralizado na posição que hoje está o Bruninho. Não que seria titular na vaga do Bruninho, não é isso que a gente está falando, mas acrescentaria muito para o elenco do Guarani ter um jogador versátil como ele. E o que todo mundo esperava do Regis nessa temporada, o Regis e em determinado momento do Isaac, que chegou a ser titular, chegou a jogar como ponta, chegou a ser testado também centralizado e não conseguiu. Isaac, os dois para função nenhum é titular. Nenhum e Bruninho. Aí é mérito do Humberto Louser, que achou uma posição para o Bruninho e encaixou muito bem o João Vitor com o Bruno José e o Derek no ataque do Guarani. Bola para fora, remissa manual para o CRB ali pela esquerda, já passamos de 50 minutos. O árbitro não apontou nenhuma mais de acréscimos ali, pelo menos até agora não. Será que vai esperar os 51, Lupe? É isso? É isso, ele tem que esperar o primeiro acréscimo para depois informar quanto tempo a mais ele vai dar de jogo. E de acordo com a regra, ele não precisa informar, tá? Ele informa uma vez só. Se ele quiser acrescer mais, ele não precisa levantar a placa novamente. Ele não vai falar, porque só para não dar o rostinho que eu falei que eram 7 de acréscimos. Não vai falar, só por isso. 50 minutos e 40 deste segundo tempo. O Guarani está perdendo o jogo. Torcida do Guarani esperava pelo menos um pontinho essa tarde e noite lá em Alagoas. Preparou o CRB, batido de fora. Bola para fora. A chegada ali pelo meio do Matheus Ribeiro, enfiou o pé na bola, foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do... Pois não, Lupe. Mais um. Vamos a 7 então de acréscimo. Ganhou Cabela. Vamos a 52. Eu ganhei 2 acréscimos. Sobra de bola ali pela direita com Alan Santos. Recua ali esquisito. Pegou lá, dá um bicão na bola sobe, vem João Paulo brigando por ela, quem toca na bola ali pelo lado direito é o Pablo Tomás, a bola vem pelo meio, o Falcão não consegue chegar no lance, ela sobra com Regis, perde a canhota, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Isaac para fazer o domínio, deu uma puxada do lado assim, toca na bola para o campo de ataque, chega, marcação do CRB, para dar um bico na bola, bota para fora do campo, Herida, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, tá lá o Mike para fazer a cobrança, arremesso manual cobrado 51 minutos e 40 deste segundo tempo, 1-0, o CRB está ganhando o jogo. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani ali pela intermediária. Vem para cima a equipe do Negrão. Jogo Matheus com ela na direita. Prepara o cruzamento, vem bola para a grande área. Lá na segunda trave. De cabeça, sobe para fazer o corte. Sobra de bola batida. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Em Alagoas do Rei Pelé. CRB 1 para a equipe Guarani. Nada para a equipe do Guarani. Central da Bola. Muito bem, final de jogo no Rei Pelé. Deu CRB 1-0 com gol aos 5 minutos do segundo tempo do jogador Lucas Lima, 1-0 pro CRB. O Guarani não consegue aquele pontinho tão esperado para trazer lá do Rei Pelé. Acaba voltando no 0, mas ainda continua bem na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores vão deixando o campo ali lentamente, com muita tranquilidade, como teve antes do jogo, aquela confraternização entre os atletas muito conhecidos, entre CRB e Guarani, também está acontecendo agora com muito mais abraços, né? Dentro do gramado ali. Veemência, né? Muito mais. Agora é uma festa. É uma festa grande. Principalmente festa do CRB, que completou 111 anos nesta semana e ainda faz o aniversário, a festa do torcedor, com uma vitória sobre o vice-líder Guarani jogando no Rei Pelé. Os jogadores vão deixando o campo ali lentamente, com muita tranquilidade, meu caro Antônio Lupe. É isso, Cabela. Os jogadores vão se cumprimentando, né? Muita comemoração por parte dos atletas do CRB por conta dessa vitória que deixa a equipe alagoana aí sonhando com um possível acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O gol saiu com o Lucas Lima no comecinho da segunda etapa, em chute de fora da área, o único gol do jogo. O CRB vence pelo placar de 1-0. O compromisso do Guarani é contra o Novo Horizontino em casa, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente aguarda aí a reportagem do Premier para ouvir aí o responsável pelo gol, Lucas Lima, fala dessa vitória do CRB.
Cara, eu acho que a gente tem que manter o foco, seguir firme, lutando. Sabemos que é difícil esse acesso, mas enquanto tiver chance nós vamos lutar. Nós vamos lutar porque isso é bom para nós, jogador, bom para a torcida, bom para o clube. Então, enquanto tiver chance nós vamos estar lutando para poder dar alegria ao torcedor e, consequentemente, coisas boas para nós, jogadores. Obrigado, viu? Esse, o Lucas Lima, que não é o cantor, que não é o do Santos, e sim o volante do CRB, que marcou o gol da vitória do time alagoano pelo placar de 1-0. A gente aguarda um jogador do Guarani para tentar explicar essa atuação e também essa derrota que o Bugre sofreu jogando no Nordeste do Brasil para o Galo da Praia, para a equipe do CRB, mas por enquanto ainda nada. E o gol que saiu, Cabela, aos quase 100 minutos, gol de empate do Ceará contra a Chapecoense. O Ceará vai empatando em 1-1, gol do zagueiro Luiz Otávio de fora da área. Muito bem, jogadores vão descendo o campo aqui, aí daqui a pouquinho os jogadores do Guarani, algum jogador do Guarani deve falar, o Lupe vai trazer pra gente a fala desses jogadores. No YouTube, muita gente mandou recado aqui durante todo o segundo tempo, né? O Timóteo Pinheiro, Landim Neto, legal aí os estúdios da CBN, hein? Obrigado, o Timóteo, obrigado, né? Ele é de Campo Grande, nos acompanhando lá em Campo Grande, bacana. O Cristiano Salviano também mandou aqui, a secada foi forte, Lucas Lima, o novo Messi, fez o gol de fora da área, mandou aqui também o Francisco Fernandes de Souza, de Sumaré, diz que quem tem medo de jogar não ganha, o Guarani não queria jogar, disse aqui o Francisco Fernandes de Souza. Daqui a pouquinho o Gabi vai comentar a respeito desse comentário aqui dessa mensagem do Francisco Fernandes de Souza. Se você não mandou mensagem ainda, pode mandar. Continuamos ao vivo no YouTube para você que está nos acompanhando, e também no WhatsApp você pode mandar aquele recado no 991869070. Diga, Gabi. Eu já adianto, vai ser o tema do meu comentário, mas eu concordo, tá? Com este último ouvinte falando sobre, não sei se medo, se eu vou utilizar essa palavra, o medo do Guarani, mas precisava ter uma fome maior, um pouquinho de vencer. Não teve nenhuma finalização correta no segundo tempo, então é muito pouco por uma equipe que está na vice-liderança, que quer permanecer no G4, que poderia se aproximar do Vitória, que é o líder da competição. Então, você não conseguir acertar o gol adversário mostra que você não estava numa tarde muito inspirada. E isso é um sinal de alerta, porque o CRB é uma equipe que com essa vitória fica a 3 pontos do G4, fica a 5 pontos da equipe do Guarani, e é mais uma equipe que vai brigar pelo acesso nessa reta final. Vamos com o Diogo Matheus, que fala a respeito dessa derrota do Guarani por 1-0 para o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Resultado aí que não estava nos planos do Bugre. Nas finalizações das jogadas, principalmente no primeiro tempo, como eu falei antes, a gente teve mais volume, faltou acertar o gol, ter um êxito melhor ali. No segundo tempo dificultou porque a gente tomou o gol muito cedo, e depois, normal, o CRB baixou e se fechou ali em frente à área. O que significa a derrota faz parte do processo. É lógico que a gente queria sair daqui com os 3 pontos, 53 pontos, nos distanciarmos ainda mais das equipes que tropeçaram nessa rodada. Mas nós temos tudo ao nosso alcance, só dependemos, no meu modo de ver, ainda das nossas forças para conseguir o nosso objetivo. E nós temos 2 grandes importantes jogos em casa, que a gente tem tudo para vencer. Vamos corrigir nessa semana os erros, com calma, com cautela, saber onde a gente errou, mas saber que nós temos também muitas coisas positivas que, se a gente repetir, se a gente voltar a fazer dentro de casa, eu tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Esse é o Diogo Matheus, lateral direito da equipe do Guarani. E só pra gente trazer aqui o cenário, né, dessa rodada da Série B. Com a derrota, o Guarani está estacionado nos 50 pontos, com 14 vitórias. Vitórias é o primeiro critério de desempate, o segundo é saldo de gols. O Guarani tem 15 gols positivos. O Novo Horizontino, ele ainda joga, só que é o 4º colocado. Quem pode tirar o Guarani do G4 é o Juventude, que está na 6ª colocação, tem 47. Se o Juventude vencer, ele vai a 50, iguala com o Guarani em número de pontos, só que o Juventude tem 14 vitórias. O Guarani hoje tem 14 vitórias. Então, em caso de vitória do Juventude contra o Avaí, o jogo acontece na Ressacada, segunda-feira, às 6h30 da noite, o Bugre pode deixar o G4. Repito, em caso de vitória,
por qualquer resultado do Juventude, o Juventude entra no G4 por conta dos critérios de desempate, o número de vitórias. Se vencer o Juventude, vai a 15, o Guarani tem 14, Cabela. Mas o Avaí vai ser um adversário indigesto também para o Juventude, porque o Avaí está na 16ª posição e quer se distanciar da zona de rebaixamento. E outra, para o Guarani sair do G4, não só essa vitória do Juventude, né? O Sport precisa vencer, o Novo Horizontino precisa vencer, o Juventude precisa vencer. Sim. Os 3 times precisam vencer, aí sim, só neste cenário que o Guarani sairia do G4, mas entrevista bem esclarecedora, viu, do Diogo Matheus, pés no chão, acho que não tem terra arrasada. O Guarani tem 2 partidas importantes agora jogando sob seus domínios. O Guarani está muito forte no estádio Brinco de Ouro, tem uma semana para poder trabalhar agora, então eu acho que essa confiança da torcida bugrina precisa permanecer, e esse apoio também precisa permanecer para as próximas rodadas. E só um detalhe, né, desses 2 times que também podem passar o Guarani. Sim. Tem o Sport que joga também na segunda-feira, né? Não, o Sport joga amanhã. Hoje. O Sport hoje contra o Londrina. 8h45. E o Novo Horizontino joga só segunda, então segunda tem Juventude e Novo Horizontino entra em campo. Novo Horizontino encara o ABC e o Avaí o Juventude. O problema eu acho que tá nessa partida do Juventude, porque o Sport joga em casa com o Londrina, tendência de vitória pro Sport. O Novo Horizontino joga em casa com o ABC. Tendência de vitória para o Novo Horizontino. Então a torcida bugrina deve ficar mesmo para este confronto do Avaí com o Juventude. Uma rodada que pode ser muito ruim para o Guarani, mas que tem uma semana e tem 2 jogos em casa. Então precisa ter muita calma. E você falou do Novo Horizontino contra o ABC, Novo Horizontino, que é o próximo adversário do Guarani, jogando no Brinco de Ouro da Princesa no sábado às 5 da tarde. Ou seja, né? Que confronto, hein? Se o Novo Horizontino vencer, já pensou? Vem a Campinas para jogar por empate, permanecer na frente do Guarani. É uma tendência que pode se tornar muito grande aí, uma rodada de um duelo de G4. E agora com 50 pontos, vai receber o Novo Horizontino, possivelmente com 51. Olha aí. Vai ser uma briga interessante na próxima rodada do Guarani, jogando no Brinco de Ouro da Princesa no próximo sábado, 5 horas da tarde, pra gente acompanhar. E para você que está no YouTube, para você que está no FM, para você que está no nosso aplicativo, acompanhar aqui no futebol e no sonzão da CBN Campinas. São 19h11. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos eleger o craque do jogo, vamos eleger aquele que foi não tão bem no jogo e também vamos ouvir o Gabi Castro no comentário do jogo daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já no futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. CRB Guarani. Apresentação Carlos Cabelo. Muito bem, de volta aqui no microfonaço da CBN Campinas, rodada, 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começou na terça-feira, gente, com Sampaio Corrêa 2-1 sobre a equipe do... Calma. Um copo d'água,
calma. CRB venceu Vila Nova por 2-1, a Ponte Preta perdeu pro Mirassol 3-0, o Atlético Goianiense venceu o Criciúma por 3-1, o Ituano jogando em casa, Ituano também tem queda livre, hein? Perdeu pro Vitória por 2-0, ontem à noite jogando lá no Novelli Júnior, o Guarani perdeu agora há pouco para o CRB por 1-0, Chapecoense e Ceará empataram em 1-1, o Tombense e Botafogo estão jogando, o placar é 0-0 nesse momento lá em Muriaé. O Sport recebe Londrina daqui a pouquinho às 8h45 da noite na Ilha do Retiro. Segunda-feira, às 18h30 tem Avaí Juventude na Ressacada e Novo Horizontino e ABC às 9 da noite jogando no Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Portanto, essa é a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação neste momento está da seguinte maneira. Atenção, torcedor do Guarani. Lá no bloco de cima, o Vitória é o primeiro colocado com 55 pontos, já jogou na rodada. O Guarani tem 50 pontos. Vitória abriu uma margem bacana, hein, agora, hein? 29 jogos o Guarani e 50 pontos. O Sport também tem 50 pontos na terceira posição, mas joga daqui a pouquinho. O Novo Horizontino é o quarto colocado com 48 pontos, também joga daqui a pouquinho. Criciúma, o quinto colocado, já jogou na rodada, 48 pontos. O Juventude, que joga na segunda-feira, Novo Horizontino não joga daqui a pouquinho, não, joga segunda-feira. O Juventude também joga na segunda-feira, tem 47 pontos. Atlético Goianiense já jogou na rodada, 47. Vila Nova, 46. CRB, que venceu o Guarani, foi a 45 pontos. E aquilo que o Gabi falou lá no começo, uma vitória do CRB deixaria o CRB a 5 pontos do Guarani. Olha só que interessante. CRB, que é o 9º colocado, está a 5 pontos com essa vitória do Guarani, que é no momento o 2º colocado, que está a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro. É a Série B mais equilibrada, Cabela, impressionante. É o Vitória que distanciou um pouco agora, mas o restante tudo junto. Exatamente, distanciou porque o Guarani perdeu, né? Agora, se o Sport vencer, vai encostar lá. O Sport vai a 53, se ele vencer o Londrina, já encosta novamente no Vitória. Quer dizer, muito equilibrada a Série B de 2023. 10º lugar o Mirassol, que ontem ganhou da Ponte Preta, foi a 43 pontos. O Ceará, que empatou com a Chapecoense, 42. Botafogo está jogando neste momento, está com 39 pontos, vai empatando com Tombense. Sampaio Corrêa, que jogou na terça-feira, tem 34 pontos. Ituano perdeu ontem, 33 pontos. A Ponte Preta, que perdeu ontem, também tem 33 pontos ganhos. O Avaí, que joga na segunda-feira e se vencer, olha o salto do Avaí, hein? Vai a 33 pontos ganhos o Avaí. Passa a Ponte Preta em número de vitórias, se iguala ao Ituano em número de vitórias e no saldo de gols não. No saldo de gols continua o Ituano ainda à frente do Avaí, mas dá um salto importante o Avaí se obtiver uma vitória sobre a equipe do Juventude na segunda-feira. Aí na zona de rebaixamento, Chapecoense, que não venceu, 28 pontos. Tombense está jogando 26. Londrina, que vai jogar 21. E o ABC, que também joga na segunda-feira, 16 pontos ganhos. Essa é a classificação por completo da Série B neste momento do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Muito bem, vamos voltar a falar de CRB e Guarani. Vamos eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Meu caro Antônio Lupe, para você, quem foi o melhor em campo? O meu voto vai para um jogador do CRB. Eu vou ficar com o João Paulo. Por tudo que fez no jogo, o cérebro da equipe, jogador que passou aqui pelo futebol de Campinas. Meu voto é em João Paulo, camisa número 18 do CRB. Muito bem, muito bem. Meu caro Gabi Castro, para você, Gabi Castro, claro, comentarista, tem peso 2, certo? Tem peso 2. O meu voto também é João Paulo. E para você, Gabi Castro? Menções honrosas antes, do lado do Guarani. O único que eu gostei foi o Diogo Matheus, lateral direito. De resto, não vi ninguém se destacando. Do lado do CRB, gostei do Fábio Alemão, zagueiro do CRB, apesar de tomar um cartão amarelo muito cedo, mas depois foi muito bem, conseguiu anular o Derek, conseguiu anular o Bruno Mendes. Gostei muito da dupla de meio campo do CRB, Falcão e Lucas Lima foram muito bem hoje, mas nós teremos unanimidade. João Paulo acabou com o jogo, maestro, vem buscar a bola no campo de defesa, ele consegue armar a equipe, ele finaliza, ele dá drible perto da linha de fundo, é um jogador completo. Então João Paulo fica como o melhor em campo.
Tá aí, portanto, João Paulo, camisa 18 do CRB, ele estava em todos os cantos do gramado no jogo de hoje, correu demais, como sempre, e foi eleito o craque do jogo aqui pela equipe do futebol da CBN Campinas. Se tem o melhor, tem o pior em campo. Fala, Lupe. Por incrível que pareça, diga. Você vai botar no João Paulo também, né? Não, tá bom. Ah, bom, tudo bem então. Eu gosto muito desse jogador. Ele vem se destacando com a camisa do Guarani. Ele vem sendo um dos principais. Tanto é que renovou o contrato agora recentemente. Só que ele deixou o campo no segundo tempo. Até começou bem, mas depois deu muito espaço para o time do CRB. Hoje, eu vou votar no Matheus Bueno. Muito bem. Eu não vou votar no Matheus Bueno. Meu voto é para o Derek, que hoje, para mim, foi peça nula em campo do lado do Guarani. Gabi Castro. Temos muitos candidatos, né? E, infelizmente todos pelo lado do Guarani. Matheus Bueno, de fato, hoje não fez uma boa partida. A saída de bola hoje com ele não funcionou, foi muito bem marcado. O Derek é um candidato também, porque a bola não chegou nele. Bruno José hoje não conseguiu jogar. Mas a gente vai ter um terceiro candidato, que é para mostrar que de fato o Guarani hoje não fez uma boa partida. E o meu voto não é nem pelo que ele fez, é pelo que ele não fez em campo, que é o Bruninho. O Bruninho era o responsável para ser esse articulador do Guarani. Era para ele fazer com que essa bola chegasse com qualidade para o Bruno José, para o João Vitor, para o Derek. Em determinado momento, o Guarani, essa transição, ela não acontecia. Por quê? Porque muitos jogadores pegavam essa posse de bola, olhava para o lado e não vinha ninguém. E é responsabilidade do Bruninho, já que ele é o articulador, já que ele é o meia de criação da equipe do Guarani, de dar essa velocidade, de distribuir o jogo. Se a equipe tá lenta, o Bruninho pega a bola, corre e aí ele força a jogada. Põe no ponto futuro, põe no ponto espaço, puxa o jogador, chama a responsabilidade. E eu não vi o Bruninho fazer isso na partida. Eu não vi drible do Bruninho, eu não vi lançamento do Bruninho pro Derek, eu não vi uma tabela, eu não vi uma finalização. Então, pelo que eu não vi do Bruninho, pelo que ele não fez e que é responsabilidade dele, hoje o Bruninho para mim fica como o pior em campo. Tá aí, portanto, como o voto do comentarista tem o peso 2, Bruninho eleito o pior em campo na derrota do Guarani hoje para a equipe do CRB por 1-0. Muito bem, já que nós já escolhemos o craque e também o pior em campo, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Aliás, você, meu caro Gabi Castro, tem vários ingredientes aí para fechar esse comentário do jogo nessa atuação do Guarani hoje, que deixou a desejar para um time que é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixou a desejar. Era um jogo cercado de muita expectativa, justamente pelo Guarani estar vindo de 4 vitórias e um empate. Ter jogado muito bem contra o Tombense, a forma como construiu a última vitória por 3-0, com toda a empolgação, com o estádio Brinco de Ouro, com um ótimo público, e isso deu uma margem para a gente poder imaginar de que maneira que esse Guarani iria enfrentar o CRB vindo grande. Era um jogo grande para a equipe do Guarani, porque o CRB também, apesar de estar vindo de derrota para a equipe do Juventude, mas jogando sob os seus domínios lá no Rei Pelé, ele fez 6 no líder da competição, que é o Vitória. Então o CRB também tinha muita expectativa para saber como que dentro de casa ele ia enfrentar. Goleou o líder da competição e iria enfrentar o vice-líder da competição. Então era cercado de expectativa. Foi muito interessante, foi muito importante a gente ter escutado os dois treinadores antes da partida começar, porque eu até pensei aquilo que o Daniel Paulista falou quando ele justificou a entrada do Guilherme Romão, falando que ele entrava como um jogador dando uma prioridade para a ofensividade. Ele falou sobre essa palavra, ofensividade, e logo depois nós escutamos Humberto Louser, que ele falou o contrário. Ele falou que escalou uma equipe para poder blindar a ofensividade da equipe do CRB. Então aquilo já foi muito importante, já deu um norte para a gente do que seria a partida. Era o CRB do Daniel Paulista jogando em casa, apostando nessa ofensividade, querendo o jogo, buscando essa vitória, e o Guarani fazendo aquele antijogo, entre aspas, jogando fora de casa. Chamei a atenção muitas vezes falando daquela linha do Guarani atrás do meio campo. Então o Derek, que é o centroavante,
quando o CRB tinha posse de bola jogando atrás da linha do meio campo, era um Guarani muito recuado, era um Guarani muito acuado, e aí eu chamei a atenção, falei, olha, o Guarani está sendo acuado, mas pode ser uma estratégia também para poder sair neste contra-ataque. O problema é que esse contra-ataque ele não apareceu, era um Guarani muito lento, era um Guarani que não conseguiu puxar esse contra-ataque, por isso que eu chamei... Faltava essa peça do Bruninho no meio campo para puxar esse contra-golpe. Puxa o contra-ataque, chama o Bruno José, faz uma tabela, chamar essa responsabilidade, até por isso que eu dei então o pior em campo pro Bruninho, porque ele não conseguiu puxar esse contra-ataque, muitas jogadas morriam no pé dele, aí ele voltava para trás, e aí o CRB retornava com a sua marcação e aí ficava muito difícil pro Guarani furar este bloqueio. Não foi uma tarde muito inspirada do Guarani, no segundo tempo ele até manteve um pouquinho mais de posse de bola, terminou o segundo tempo com 52% de posse de bola, mas foi uma posse de bola inútil. Não adianta se apegar a isso, que o Guarani ditou o ritmo do segundo tempo, isso não aconteceu. Por mais que ficou com essa posse de bola, foi uma posse de bola muito entre o meio campo e com os seus zagueiros. O jogador que mais tocou na bola da equipe do Guarani foi o Alan Santos. A gente está com a estatística aqui, isso mostra que o Guarani ficou muito com essa posse de bola com os seus zagueiros. Olha só, 26 passes deu corretamente o Alan Santos e 2 errados. O segundo que mais tocou a bola na equipe do Guarani foi o Lucão, com 21 passes corretos e 2 errados. Os 2 jogadores que mais trocaram passes na equipe do Guarani foram os 2 zagueiros. Então isso mostra que essa posse de bola ficou entre os 2 zagueiros do Guarani e não chegava com qualidade para o meio campo. O Matheus Bueno não apareceu, o Matheus Barbosa não apareceu, o Bruninho não apareceu. Então o Guarani não conseguiu atacar. 2 finalizações no segundo tempo, o Diogo Silva não fez nenhuma defesa, as 2 para fora. Então foi uma atuação muito aquém do Guarani, precisa melhorar. Dentro de casa a gente sabe da força do Guarani, mas se quiser entrar com força nessa briga pelo acesso, vai ter que pontuar fora de casa. Vai ter que vencer ou vai ter que conquistar pelo menos empate. Hoje era um dia que não poderia perder, porque você trouxe mais um adversário para essa briga. CRB está a 5 pontos do Guarani, está a 3 pontos do G4. Você acrescenta um adversário para essa briga. E o que o Guarani quer, cada vez menos adversários nessa luta pelo G4. Então eu acho que não é sinal de alerta, não é terra arrasada, mas precisa intensificar. É reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani precisa subir o nível. A gente sabe que é muito difícil manter aquela meta de 5 vitórias e um empate, que foi o que aconteceu, 4 vitórias e um empate. É muito difícil manter esse ritmo, mas o Guarani precisa pontuar fora de casa e precisa fazer o dever de casa, Cabelo. Muito bem, são 19 horas mais 27 minutinhos. A agenda do Guarani volta hoje para Campinas, Lupe. Entre hoje e amanhã, o Guarani volta para Campinas para começar a preparação, até porque só entra em campo, Cabelo, no próximo sábado, 5 horas da tarde, contra o Novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é sempre importante destacar e que a comissão técnica, principalmente na pessoa do Humberto Louser, sempre bate na tecla do apoio do torcedor, Então é importante a presença nesse duelo contra o Novo Horizontino. É claro que hoje o torcedor está chateado, está preocupado, ficou chateado também com a atuação da equipe, como o Gabi Castro destacou em seu comentário, mas o Guarani precisa do seu torcedor no próximo sábado contra o Novo Horizontino. A gente percebe que todas as equipes que estão brigando pelo acesso, casa cheia. Vitória é um exemplo disso. Então o torcedor não pode desistir, até porque foi uma derrota fora de casa e agora o Guarani tem 2 jogos no Brinco, contra o Novo Horizontino e também contra o Vila Nova. Não perdeu ninguém Humberto Louser por duelo contra o Tigre de Novo Horizonte, tinham muitos atletas pendurados, mas não perdeu ninguém, e tem a volta do Lucas Araújo, que fica à disposição no banco de reservas. Hoje ele cumpriu suspensão contra a equipe do CRB, Cabela. Grande abraço, bom final de semana para você, Lupe. Para você também, Cabela, pro Gabi, pro nosso grande pastor e também para todos os ouvintes da CBN Campinas. Legal, são 19 horas e 28 minutinhos. Gabi, antes do seu boa noite, amanhã tem São Paulo e Flamengo. São Paulo joga com vantagem, entra em campo com 1-0. Final da Copa do Brasil. O clima complicado que está vivendo o Flamengo, aposto no São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Muito bem, voltando para o Guarani, o Lupe destacou a respeito da torcida do Guarani, do Ceará para cá, daquele jogo Ceará para cá. O Guarani tem trazido bom público,
esperado um grande público sábado também, não é? Tenho certeza que sábado, casa cheia para o estádio Brinco de Ouro, a diretoria está empenhada nisso, quando faz fanfest, quando faz promoção, isso é muito importante e com certeza o torcedor bugrino não está muito chateado não e vai lotar o estádio Brinco de Ouro no próximo fim de semana para esse confronto direto e que pode ser de G4, uma luta direta aí pelo acesso. Grande abraço para você, bom final de semana, meu caro Gabi Castro. Grande abraço, Carlos Cabelo, Antônio Lupe, Nilson Belisário, ao ouvinte que nos acompanha até agora. Muito bem, Gabi Castro nos comentários aqui da derrota do Guarani 1-0 para o CRB, reportagens do Antônio Lupe e os trabalhos técnicos do Nilson Belisário. A todos uma ótima noite de sabadão, excelente domingo, boa semana, até a próxima, tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Sábado 23 de setembro de 2023, o Instituto Nacional de Meteorologia ampliou para 11 estados e o Distrito Federal o alerta de grande perigo por causa das temperaturas acima da média. O aviso também foi estendido de domingo até terça. A onda de calor começou na segunda-feira e deve ter o ápice nesse fim de semana. Estão em alerta vermelho a Bahia, o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. O piloto Max Verstappen conseguiu a pole position e larga em primeiro no Grande Prêmio do Japão, que ocorre nesse domingo no circuito de Suzuka. Já Oscar Piastri parte